Não quero comer isso! Choraram os pequenos Lucas e Sofia na imensa cozinha de mármore, com a comida espalhada pelo chão polido que brilhava como um espelho. A cena era um doloroso contraste, uma pintura de desolação em meio à mais pura opulência que feria a alma. Pratos caros de porcelana e um banquete que alimentaria uma família inteira por dias jaziam derrubados, misturados em uma bagunça trágica, enquanto as lágrimas das duas crianças de 4 anos ecoavam pelo ambiente frio e asséptico. Victoria, a madrasta, uma figura escultural de beleza gélida, apontava um dedo acusador para eles, seus olhos azuis faiscando com uma fúria contida que parecia congelar o ar ao seu redor. Vocês vão comer cada migalha, nem que precisem passar a noite inteira sentados aí. A voz dela era um sussurro sibilante, cheio de uma ameaça que as crianças entendiam perfeitamente. Foi nesse instante que Fernando, o pai milionário, irrompeu na cozinha, recém-chegado de uma viagem de negócios. Em vez de sorrisos e abraços, encontrou seus filhos em pânico, sua esposa transfigurada pela raiva e a governanta, Helena, parada num canto, com uma angústia silenciosa e impotente nos olhos. A dura realidade que sua nova e perfeita esposa havia criado para seus filhos o atingiu como um soco no estômago, deixando-o paralisado na porta daquela cozinha que mais parecia um campo de batalha emocional do que um lar. Ele olhou de um para o outro sem saber em quem acreditar, o cansaço da viagem nublando seu julgamento e seu coração. A verdade estava ali, mas ele não estava pronto para vê-la. Fernando querido, que bom que chegou, a voz de Victoria mudou instantaneamente, tornando-se melódica e falsamente preocupada, um desempenho digno de uma atriz premiada. Ela correu para ele, ajeitando a gravata de seda dele enquanto lançava um olhar de advertência mortal para as crianças, que se encolheram ainda mais, como se quisessem desaparecer no chão. Eu simplesmente não sei mais o que fazer com eles, estão cá. Da dia mais mimados, mais desobedientes, um verdadeiro pesadelo. Recusam a comida maravilhosa que o chefe preparou com tanto carinho. Helena deve estar sendo muito permissiva com eles nas minhas costas, disse ela, plantando a semente da dúvida com uma habilidade perversa e calculista. Fernando, exausto e ainda cego pela beleza estonteante da esposa, franziu a testa, seu olhar se desviando para Helena com uma ponta de desconfiança. A governanta permaneceu em silêncio, mas seu rosto dizia tudo que sua boca não podia. Havia dor, frustração e um apelo mudo em seus olhos. Eu não posso desmenti-la na frente dele, ele não acreditaria em mim, escolheria ela sem pensar 2 vezes, pensou Helena, sentindo o gosto amargo da impotência queimar sua garganta. As pequenas mãos de Lucas agarraram a barra de seu avental, buscando um refúgio que ela mal podia oferecer naquele momento. Querendo apenas paz após dias de trabalho, Fernando suspirou. Vamos, crianças, ouçam a Victoria. Ela só quer o bem da Arra. E vocês, ele disse, com uma voz que tentava ser firme, mas que soava apenas distante e cansada, quebrando o coração de Helena em 1000 pedaços invisíveis. Se você gosta deste tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Publicamos vídeos todos os dias e dê like ao vídeo se você gosta desta história, e nos deixe saber nos comentários de onde você é e a que horas nos ouve. Narrativas como a de Helena nos recordam que a verdadeira força muitas vezes reside nos corações mais silenciosos e nos gestos mais corajosos que passam despercebidos pela maioria. Em um mundo frequentemente deslumbrado pelo brilho exterior e pelo status, são as histórias de integridade e sacrifício que realmente nos tocam e nos transformam. Cada inscrição, cada curtida é um voto de apoio para que possamos continuar trazendo à luz dramas humanos que merecem ser contados, dramas que nos inspiram a olhar ao nosso redor com mais empatia e a valorizar as pessoas que, como Helena, se tornam guardiãs silêncio, da bondade e da justiça em um mundo que tanto precisa delas. Sua participação constrói uma comunidade que se importa, que debate e que encontra força na partilha de experiências. Queremos saber sua opinião, de onde você nos acompanha e o que estas histórias despertam em você. Junte-se a nós nesta jornada diária de descobertas e emoções, pois cada história é uma janela para a alma humana e para as batalhas que todos nós enfrentamos,
de uma forma ou de outra, em nossas vidas. Com a autoridade do pai reforçando a da madrasta, a batalha silenciosa daquela tarde estava perdida. Lucas e Sofia, com soluços engasgados e rostos banhados em lágrimas, foram forçados a voltar para a mesa, sob o olhar triunfante e gélido de Victoria. Fernando subiu para seu escritório, fugindo daquela atmosfera pesada que ele mesmo ajudou a criar. Ele se convenceu de que era apenas uma birra infantil, um problema trivial que sua competente e maravilhosa esposa resolveria com a firmeza necessária. Helena, com o coração apertado a ponto de doer fisicamente, começou a limpar a bagunça. Cada pedaço de comida que ela recolhia do chão parecia uma lágrima solidificada das crianças. Ela esfregava o mármore com força, como se pudesse apagar a mancha de crueldade daquela casa, como se a força de seus braços pudesse de alguma forma proteger os pequenos. Eles são apenas crianças, não merecem essa frieza, esse medo constante, pensou ela, sentindo uma raiva impotente crescer dentro de si. Mas tá. RDR, naquela noite, encontrou os gêmeos encolhidos no corredor escuro. Eles não disseram nada, apenas correram, e a abraçaram com uma força desesperada que dizia tudo. O silêncio deles era mais eloquente e doloroso do que qualquer grito. Ela os levou para o quarto e prometeu, em um sussurro, que não os abandonaria. A promessa pesava em seus ombros como uma rocha, mas também lhe dava uma força que ela não sabia que possuía. Sua lealdade não era aquele emprego ou aquele luxo, mas aquelas duas pequenas almas. Helena trabalhava para a família de Fernando há mais de 10 anos, um tempo que parecia pertencer a outra vida. Ela viu Lucas e Sofia nascerem, cuidou deles com um amor de avó quando a primeira esposa de Fernando, a mãe deles, adoeceu e faleceu tragicamente. Para ela, os gêmeos eram a extensão de sua própria família, o centro de seu mundo. Sua situação financeira era precária. O salário que ganhava naquela mansão opulenta sustentava sua casa modesta e ajudava seu filho desempregado. Ir embora não era uma opção não apenas pelo dinheiro, mas principalmente por causa das crianças. A ideia de deixar Lucas e Sofia sozinhos com Victoria era um pesadelo que a assombrava todas as noites. A nova senhora da casa chegara como um furacão de charme e sorrisos, mas logo revelou uma natureza controladora e fria, especialmente quando o marido não estava por perto para testemunhar. Ela é uma víbora disfarçada de anjo, uma mentira ambulante, pensou Helena amargamente enquanto dobrava as pequenas roupas dos gêmeos com um cuidado infinito. Victoria isolava as crianças, dispensava as babás antigas e sutilmente minava a autoridade de Helena, tratando-a como uma serviçal insignificante e não como a mulher que praticamente criou aquelas crianças. O luxo da mansão se tornara uma prisão dourada, e Helena era a única guardiã que restava aos pequenos prisioneiros. Vovó Helena, minha barriga dói, sussurrou Sofia naquela noite, quando Helena foi ajeitar seu cobertor, sua pequena voz mal passando de um sopro. A menina estava pálida, e seus olhos grandes e assustados pareciam ainda maiores na penumbra do quarto. Helena tocou sua testa com as costas da mão, não havia febre. Ela sabia que a dor não era física, era o medo se manifestando, corroendo a inocência da pequena por dentro como um veneno. É o medo da comida, meu anjo. Você não precisa ter medo quando estou aqui, eu prometo que vou te proteger, ela respondeu, a voz embargada pela emoção que tentava esconder. Lucas, na cama ao lado, fingia dormir, mas seus pequenos ombros tremiam sob as cobertas. A alegria contagiante que antes preenchia aquele quarto havia sido substituída por uma sombra de ansiedade permanente. Eles não corriam mais pelos corredores, não davam mais gargalhadas que ecoavam pela casa. Moviam-se pela mansão como pequenos fantasmas, aterrorizados com a simples possibilidade de desagradar a madrasta. Victoria havia instituído um regime de silêncio e ordem antinatural para crianças. Não façam barulho, não sujem nada, fiquem quietos, eram as frases que mais ecoavam pelos cômodos luxuosos. Helena sentia uma raiva crescente, uma chama que queimava em seu peito e lhe dava uma coragem que a assustava. Precisava encontrar uma maneira de abrir os olhos de Fernando. Mas como? Os dias que se seguiram foram uma repetição angustiante daquela tensão velada.
Victoria era a personificação da perfeição na frente de Fernando e dos convidados, uma anfitriã charmosa e uma madrasta dedicada. Mas quando as portas se fechavam, a máscara caía com uma velocidade assustadora. Os gritos abafados que Helena ouvia do fim do corredor, os castigos desproporcionais por infrações mínimas, o olhar gélido que prometia punição. Helena via e ouvia tudo, e cada incidente era uma faca em seu coração. Ela começou a documentar mentalmente cada evento, cada lágrima silenciosa dos gêmeos, cada palavra cruel sussurrada. Era uma observadora impotente, presa entre a necessidade urgente de proteger as crianças e o medo paralisante de perder seu emprego e, consequentemente, seu acesso a elas. Tenho que ser mais inteligente que ela. Preciso de provas, algo concreto, algo que Fernando não possa ignorar ou distorcer. Helena repetia para si mesma como um mantra, uma oração desesperada. Sua fé era sua única aliada naquele ambiente hostil. Todas as noites, ela rezava por uma luz, por um sinal, por uma oportunidade de expor a verdade, sem colocar Lucas e Sofia em um perigo ainda maior. A mansão, com seus corredores de mármore e seus jardins perfeitamente cuidados, parecia zombar dela. Um labirinto de riqueza e segredos onde a verdade se perdia facilmente. Mas o que ninguém esperava estava prestes a acontecer. Uma tarde, enquanto Fernando estava em mais uma de suas longas viagens e Victoria havia saído para um de seus almoços sociais, Helena aproveitou a rara oportunidade de paz para limpar o quarto das crianças. O sol da tarde entrava pela janela, criando uma falsa e melancólica sensação de tranquilidade. Enquanto arrumava a cama de Lucas, sentiu algo rígido sob o colchão fino. A curiosidade a dominou. Com cuidado, ela levantou o colchão e seus dedos encontraram uma folha de papel dobrada com esmero. O que será que ele escondeu aqui? Pensou ela, com um misto de curiosidade e uma apreensão que gelou sua espinha. Com o coração batendo mais rápido, sentindo o peso daquele segredo, ela desdobrou o papel. O que viu a deixou sem fôlego, o ar fugindo de seus pulmões. Era um desenho. Simples, feito com giz de cera, com os traços trêmulos e incertos de uma criança de 4 anos. Mas a mensagem era inconfundível, um grito de socorro silencioso e absolutamente devastador. Lá estavam 2 pequenas figuras. Ele e a irmã, desenhados pequenos e encolhidos, com grandes lágrimas azuis escorrendo por seus rostos. Ao lado deles, uma figura alta e esguia, com cabelos loiros e um sorriso cruel, com dentes pontiagudos como os de um monstro de conto de fadas. E do outro lado, uma figura menor com cabelos grisalhos e um sorriso gentil, com uma auréola dourada brilhando sobre a cabeça. Aquele pedaço de papel em suas mãos calejadas pesava mais do que chumbo. Era a confissão, a prova irrefutável da dor que as crianças não conseguiam expressar em palavras. Aquilo confirmava as piores suspeitas de Helena, validava cada um de seus medos e transformava sua angústia em uma determinação feroz e inabalável. Ali, na simplicidade dos traços infantis, estava a verdade nua e crua, mais poderosa do que qualquer testemunho adulto. Victoria era o monstro, e ela, Helena, era o anjo protetor, a única esperança. As lágrimas que ela tanto segurou finalmente vieram, silenciosas e quentes, molhando o papel frágil que ela temia estragar. Ela o segurou contra o peito, sentindo a dor de Lucas e Sofia como se fosse sua, uma dor física e aguda. Eles confiam em mim. Eu sou a única que pode salvá-los dessa mulher terrível, pensou ela, uma clareza cortante atravessando sua mente e afastando todas as dúvidas. O medo de perder o emprego, de enfrentar a fúria de Victoria, de ser desacreditada por Fê, serenando, tudo isso se tornou secundário, insignificante diante da urgência da situação. A prioridade absoluta era a segurança daquelas crianças. O simples rabisco infantil tornou-se sua bandeira, sua motivação para lutar. A governanta amedrontada deu lugar a uma leoa pronta para defender suas crias, custasse o que custasse. A guerra silenciosa havia sido oficialmente declarada. Helena sabia que precisava agir com extrema cautela, pois qualquer erro poderia ser fatal. Victoria era astuta como uma serpente e tinha olhos e ouvidos por toda a casa, sempre atenta.
A governanta passou a se mover com um propósito renovado, sua rotina diária servindo como o disfarce perfeito para sua investigação silenciosa. Ela começou a procurar por mais evidências. Encontrou mais comida escondida, um sanduíche mofado no fundo de uma gaveta de brinquedos, biscoitos embolorados debaixo da cama de Sofia. Era o reflexo do terror que as crianças sentiam na hora das refeições, uma tentativa desesperada de evitar o ponto com a madrasta. Em outra ocasião, enquanto dava banho em Sofia, notou marcas avermelhadas no pequeno braço da menina, com um formato inconfundível de dedos. "O que foi isso, meu amor? Como você se machucou?" perguntou Helena suavemente, tentando manter a calma. Sofia apenas balançou a cabeça e murmurou, sem olhá-la nos olhos: "Eu caí, vovó. A mamãe Victoria disse que eu caí." A mentira ensaiada, dita com olhos baixos e tristes, partiu o coração de Helena em 1000 pedaços. A manipulação de Victoria era tão profunda que as próprias crianças eram forçadas a acobertar os abusos. Ela está transformando eles em pequenos prisioneiros, ensinando-os a mentir para se protegerem dela, pensou Helena com uma onda de náusea. Cada nova descoberta era mais um tijolo no muro de evidências que ela construía. A solidão de sua luta era esmagadora, um peso que ela carregava nos ombros dia e noite. Helena não tinha a quem recorrer naquela imensa e fria mansão. Os outros empregados eram novos, contratados baixos por Victoria, e eram leais a ela por medo ou por conveniência. Queixar-se a eles seria o mesmo que se entregar diretamente ao inimigo, um suicídio. Ela pensou em contatar os avós maternos, um casal adorável que amava os netos, mas sabia que Victoria havia restringido severamente as visitas, sempre inventando desculpas para mantê-los afastados. Restava apenas Fernando. Helena decidiu tentar mais uma vez, abordando-o de forma sutil, sem acusações diretas que pudessem colocá-lo na defensiva. "Senhor Fernando, com todo o respeito, tenho notado Lucas e Sofia muito quietos, muito tristes ultimamente. Eles não brincam mais como antes", disse ela um dia, enquanto ele tomava seu café da manhã apressado, os olhos grudados no tablet. Fernando mal levantou o olhar. "É uma fase, Helena. Crianças são assim mesmo. Victoria está fazendo um ótimo trabalho em colocar um pouco de disciplina neles." "A mãe deles era muito branda, você sabe", ele respondeu, com uma frieza que a chocou profundamente. Ele não apenas invalidou a preocupação dela, mas também, de quebra, insultou a memória de sua falecida e amada esposa. Naquele momento, Helena compreendeu a profundidade do abismo que a separava dele. Ele não queria ver. A rejeição de Fernando foi um golpe duro, um balde de água fria em suas esperanças, mas não a fez desistir. Pelo contrário, apenas fortaleceu sua convicção de que palavras não seriam suficientes. Se ele não vai ouvir a razão, terá que ser confrontado com a verdade de uma forma que não possa negar, uma verdade que grite em seus ouvidos, pensou ela, a imagem do rabisco de Lucas queimando em sua mente como uma brasa. Ela começou a pensar em um plano mais ousado, mais arriscado. Precisaria de algo concreto, irrefutável. A ideia surgiu em uma noite de insônia, enquanto ouvia os gritos abafados de Victoria vindos do quarto das crianças, palavras cruéis que o vento trazia até seu quarto. Um pequeno gravador de voz. Seu filho tinha um antigo, que usava para as aulas da faculdade. Seria arriscado, perigoso até, mas era sua única chance real de expor a verdade. Ela poderia deixar o aparelho gravando discretamente no quarto das crianças ou no corredor próximo durante uma das lições de Victory. O som da crueldade da madrasta seria uma prova que Fernando não poderia atribuir a birras ou disciplina. A decisão estava tomada. O risco era enorme, mas a recompensa, a liberdade e a segurança de Lucas e Sofia, valia qualquer sacrifício. A governanta idosa e de mãos calejadas estava se preparando para uma operação de espionagem. "Você parece cansada, Helena. Talvez esteja ficando velha demais para este trabalho", disse Victoria na manhã seguinte, com um sorriso venenoso disfarçado de falsa preocupação. Suas palavras foram como pequenas agulhas envenenadas, projetadas para ferir. Era uma mini humilhação íntima, proferida longe de testemunhas, no corredor silencioso, projetada para minar a confiança da governanta e fazê-la se sentir impotente. Helena sentiu o sangue subir ao rosto, uma onda de raiva e humilhação,
mas manteve a compostura que a situação exigia. Estou perfeitamente bem, Sra. Victoria. Apenas preocupada com as crianças como sempre, respondeu ela, com uma calma que lhe custou um esforço tremendo, mantendo os olhos baixos para não revelar a tempestade que se formava dentro dela. O sorriso de Victoria se alargou, satisfeita com a reação. Essas crianças precisam de disciplina, não de carinho de empregada. Você as mima demais. Talvez Fernando e eu precisemos reconsiderar seu papel aqui. A ameaça F. Oi, clara, direta, cortante. Algo estava prestes a romper. Helena apenas assentiu, abaixou a cabeça e voltou a dobrar os lençóis com as mãos trêmulas, mas por dentro, uma fúria gelada a consumia. Aquele confronto direto, por mais doloroso que fosse, serviu para solidificar seu plano. Victoria estava se sentindo tão segura em seu poder que começava a ficar descuidada. No dia seguinte, Helena colocou seu plano arriscado em ação. Ela pediu ao filho o pequeno gravador, inventando a desculpa de que precisava gravar uma lista de compras para não esquecer. Com um aparelho minúsculo e frio escondido no bolso do avental, ela se sentia uma espiã em território inimigo. A oportunidade surgiu quando Victoria, irritada com alguma brincadeira, chamou as crianças para uma lição em seu escritório. Com as mãos trêmulas e o coração batendo descontroladamente, Helena ativou o gravador e o escondeu atrás de um vaso de plantas no corredor, em um local que ficava de frente para a porta entreaberta do escritório. Que Deus me proteja e que isso funcione, por favor, pensou ela, afastando-se rapidamente para não levantar suspeitas. Por 20 minutos agonizantes, ela se ocupou na cozinha, cada som da casa a fazendo pular de susto. Ela podia ouvir a voz de Victoria, baixa e ameaçadora, mas não distinguia as palavras. O que importava era que o pequeno aparelho estivesse capturando tudo. Quando Victoria finalmente liberou as crianças, que saíram com os olhos vermelhos e os ombros encolhidos, Helena esperou o momento em que a madrasta foi atender a uma ligação em outra parte da casa. Com agilidade, ela recuperou o gravador. De volta à segurança de seu quarto, trancou a porta e, com as mãos suadas, conectou os fones de ouvido e apertou o play. A crueldade capturada naquela gravação era pior do que Helena imaginava, mais vil e calculista. Vocês acham que podem me enganar? Acham que eu não sei que vocês contam mentiras para a empregada velha? Se eu souber que abriram a boca mais uma vez, vão se arrepender tanto que vão implorar para eu parar. A voz sibilava, cheia de veneno. Em seguida, o som de um choro baixo e contido de Sofia, que partiu a alma de Helena. Mas o pior ainda estava por vir, a parte que revelava a profundidade da maldade de Victoria. Se vocês gostam tanto da sua vovó Helena, é melhor ficarem de boca fechada. Porque se eu for embora, o papai de vocês vai culpar ela, e ela vai para a rua, sozinha e sem nada. É isso que vocês querem para sua querida vovó? Helena teve que parar a audição, sentindo náuseas, o estômago revirando. Agora ela entendia o silêncio das crianças, a cumplicidade delas com o próprio sofrimento. Elas não estavam com medo apenas por si mesmas, estavam tentando protegê-la, sacrificando a própria segurança pela dela. Essa percepção encheu seu coração com uma mistura de amor profundo e uma dor lancinante. Aquelas duas almas pequenas estavam suportando um fardo imenso para manter sua única aliada segura. Eles são tão corajosos, muito mais do que eu. Jamais serei, pensou ela, as lágrimas escorrendo por seu rosto. A mansão se tornara um palco de aparências, uma peça teatral de final de semana para o deleite da alta sociedade. Para o mundo exterior, a família de Fernando era a imagem do sucesso, da felicidade e da perfeição. As fotos nas redes sociais de Victoria mostravam passeios em iates, jantares em restaurantes caros e crianças com sorrisos forçados e olhos vazios. Mas por dentro, a realidade era um pesadelo silencioso, um inferno particular escondido atrás de paredes de mármore e cortinas de seda. Helena se sentia vivendo em dois mundos paralelos, o da fachada luxuosa e o da verdade sombria que ela guardava em seu coração e agora em um pequeno gravador digital. Ela se tornou uma atriz, sorrindo para Victoria, obedecendo às suas ordens com uma falsa docilidade, enquanto por dentro planejava cada passo com a precisão de um general.
A sensação de estar completamente sozinha em sua missão era um peso constante em sua alma. Mas então, ela se lembrava dos olhos de Lucas e Sofia, do abraço aperta, deles no corredor escuro, do rabisco que a chamava de anjo, e encontrava a força para continuar. Esta história te comove? Deixe seu like e se inscreva. Continuamos. Cada gesto de apoio nos ajuda a dar voz a quem não pode falar, e a luta de Helena estava longe de terminar. A oportunidade de usar a gravação surgiu de forma inesperada, como um raio em céu azul. Fernando voltou de viagem mais cedo e encontrou Sofia chorando desesperadamente no quarto, recusando-se a colocar um vestido para ir a uma festa infantil. Eu não quero ir, papai. Por favor, não me obrigue a ir, implorava a menina, agarrada às pernas dele como se sua vida dependesse disso. Victoria, visivelmente irritada com a cena, tentou puxar a criança pelo braço com força. Sofia, pare com esse escândalo agora mesmo. Você está fazendo seu pai passar vergonha na frente de todos. A dureza em sua voz, mesmo na presença de Fernando, foi um erro fatal. Ele franziu a testa, a angústia genuína da filha finalmente perfurando sua armadura de negação. O que está acontecendo aqui, Victoria? Por que ela está tão assustada com uma simples festa? Foi a brecha, a única que Helena precisava. Com o coração na boca, ela se aproximou do grupo, a passos lentos mas determinados. Senhor Fernando, talvez se ouvisse o gorro que auro... Senhor, ouvisse uma coisa, poderia entender melhor o que as crianças sentem, disse ela, a voz firme apesar do tremor incontrolável em suas mãos. Ela tirou o pequeno gravador do bolso. Victoria empalideceu instantaneamente, seus olhos se arregalando em uma mistura de choque e fúria assassina. O momento da verdade havia chegado. Que insolência é essa? Você está me acusando de algo, sua empregada intrometida e velha? Victoria sibilou, partindo para o ataque como uma fera encurralada. Ela tentou arrancar o gravador da mão de Helena, mas a governanta o segurou com a firmeza de quem segura a própria vida. O milionário olhou da esposa enfurecida para a governanta determinada, e depois para a filha que ainda soluçava em suas pernas. A confusão e a dúvida em seu rosto eram evidentes, uma batalha interna travada em segundos. Do que ela está falando, Helena? Que gravação é essa? Explique-se agora, ele perguntou, a voz grave e tensa cortando o ar pesado do cômodo. Helena respirou fundo, nos olhos do patrão, olhos que ela conhecia há mais de uma década, e disse com toda a convicção que possuía em sua alma, é a voz da verdade, Senhor. A verdade que o Senhor se recusa a ver, a verdade que o Senhor esconde de si mesmo, a verdade sobre o porquê de seus filhos viverem com medo nesta casa que deveria ser um lar. A atmosfera na sala ficou eletricamente carregada, o silêncio que se seguiu foi mais alto e mais ensurdecedor do que qualquer grito. A decisão de Fernando naquele momento iria selar o destino de todos. Ele poderia escolher a ignorância confortável ou o caminho doloroso da verdade. O rosto de Victoria se contorceu em uma máscara de fúria e desespero. Fernando, você não vai acreditar nessa louca, vai? Ela está obviamente inventando coisas para se vingar porque eu exijo disciplina. Ela quer destruir nossa família, nosso casamento, tudo o que construímos, apelou ela, a voz beirando a histeria, os olhos suplicantes. Mas seu desespero teve o efeito contrário. Pela primeira vez, Fernando viu uma fissura na fachada perfeita de sua esposa, uma rachadura que revelava algo feio por baixo. Ele olhou para Helena, que permanecia calma e digna, seu olhar firme e honesto, e então olhou para seus filhos. Lucas havia saído de seu esconderijo atrás da porta e estava ao lado de Sofia, os dois olhando para o pai com uma expressão de súplica que partiu seu coração. O mundo de Fernando começou a desmoronar. A negação que o protegera por tanto tempo ruiu em um instante. Ele estendeu a mão, não para a esposa que o chamava, mas para a governanta que permanecia em silêncio. Me dê o gravador, Helena, disse ele, a voz baixa, mas carregada de uma autoridade que não admitia recusa. Aquele simples gesto foi uma mudança sísmica na dinâmica de poder daquela casa. Victoria engasgou, um som de descrença e derrota escapando de seus lábios. Helena, com o coração ainda martelando no peito, entregou o pequeno aparelho.
Com o gravador na mão, Fernando sentiu o peso do que estava prestes a descobrir. Ele olhou para a esposa, pálida como cera, os lábios trêmulos, e para seus filhos, cujos olhos estavam fixos nele, cheios de uma esperança frágil e dolorosa. Isso é um absurdo, Fernando, uma violação da nossa privacidade. Você não pode fazer isso. Victoria tentou uma última vez, sua voz um fio de desespero. Mas era tarde demais. Fernando apertou o botão de play. A sala silenciosa e luxuosa foi preenchida pela voz gélida e cruel de sua esposa, ameaçando as crianças, manipulando-as, aterrorizando-as com a promessa de deixar Helena na miséria. Cada palavra era uma facada em seu coração, cada insulto uma revelação de sua própria cegueira. A cor se esvaiu do rosto dele, substituída por uma palidez de choque e horror profundo. Ele ouviu o choro abafado de seus próprios filhos, o medo em suas vozes infantis, e sentiu o gosto amargo da culpa em sua boca. A bolha de felicidade perfeita em que vivia estourou de fã. RM a violenta e irreversível. Quando a gravação terminou, um silêncio mortal caiu sobre a sala. Ninguém se movia. Ninguém respirava. A verdade, nua e brutal, finalmente havia sido revelada, e não havia como voltar atrás. O que aconteceria a seguir? Fernando levantou a cabeça lentamente, seus olhos encontrando os de Victoria, mas não havia amor neles, nem confusão. Havia apenas uma repulsa fria e uma dor profunda que pareciam envelhecê-lo 10 anos em 10 segundos. Ele não precisou dizer uma palavra, seu olhar dizia tudo. Ele se virou para Lucas e Sofia, agachou-se diante deles e os abraçou com uma força que misturava culpa, amor e um pedido de perdão silencioso e desesperado. As crianças, sentindo a mudança fundamental no ar, se agarraram a ele, chorando abertamente pela primeira vez em muito tempo, um choro de alívio, de libertação. Helena observava a cena, as próprias lágrimas escorrendo por seu rosto. Ela não sentia triunfo, apenas uma imensa tristeza por tudo que as crianças haviam passado, e uma pequena centelha de esperança. Victoria, percebendo que havia perdido o jogo de forma definitiva, soltou uma risada seca e amarga, um som feio e quebrado. Eles sempre foram o problema. Crianças fracas e choronas. Você nunca mereceu uma mulher como eu, Fernando, cuspiu ela, o veneno escorrendo em cada sílaba. Ela se virou e saiu da sala, batendo a porta com uma força que fez os quadros na parede tremerem. A batalha na mansão havia terminado, mas a guerra pela justiça estava apenas começando. A primeira humilhação pública não demorou a chegar, um golpe baixo e previsível. Durante uma reunião preliminar com os advogados de ambas as partes, a defensora de Victoria, uma mulher tão fria e calculista quanto sua cliente, olhou para Helena com um desprezo palpável. Então esta é a principal testemunha, uma empregada doméstica acusando a patroa de maus tratos? Que descaramento! O juiz vai rir disso. É a palavra de uma serviçal contra a de uma senhora respeitada na sociedade, uma filantropa, disse a advogada em voz alta, para que todos na sala de reuniões ouvissem. As palavras foram projetadas para intimidar, para fazer Helena se sentir pequena, insignificante, uma mentirosa. O advogado de Fernando protestou, mas o dano foi feito. Helena sentiu o rosto queimar, a humilhação caindo sobre ela como um manto pesado e sujo. Quem acreditaria nela? Por um instante, o medo a assaltou. Mas então, ela se lembrou da gravação e do papel que guardava como um tesouro. Ela ergueu a cabeça, encontrou o olhar da advogada e o sustentou com uma força que não sabia que tinha. Eu posso ser apenas uma empregada, mas eu digo a verdade. E a verdade não se importa com a conta bancária de quem a diz, pensou Helena, sua determinação se solidificando em aço puro. A advogada de Victoria olhou para Helena com um desprezo que cortava mais do que vidro, suas palavras ecoando na sala de reuniões estéril e caríssima, um ambiente projetado para intimidar e esmagar os menos poderosos. Então esta é a grande testemunha, uma empregada doméstica idosa com delírios de perseguição? É a palavra de uma serviçal, provavelmente ressentida por alguma reprimenda, contra a de uma senhora da alta sociedade, uma mulher conhecida por sua generosidade e seu trabalho de caridade.
Sinceramente, isso é patético, disse a mulher, ajeitando seus óculos de grife com um ar de superioridade entediada, o som do clique da armação ecoando no silêncio pesado. Helena sentiu o olhar de todos na sala sobre ela, o peso do julgamento, da descrença, cravando em sua pele como agulhas de gelo. Fernando, seu patrão, parecia encolher na cadeira de couro que valia mais do que o salário de um ano inteiro de Helena, desconfortável, claramente influenciado pela narrativa venenosa que estava sendo tecida ao seu redor. Victoria, ao lado de sua defensora implacável, mantinha uma expressão de vítima magoada, um desempenho impecável de falsa inocência que a deixava ainda mais monstruosa aos olhos de Helena. Por um momento fugaz, a governanta sentiu suas pernas fraquejarem, o medo de não ser ouvida, de ser esmagada por aquela máquina de poder e dinheiro, a sufocou completamente. Eles vão me destruir, vão dizer que sou louca, uma mentirosa interesseira, pensou ela, o pé nânico gelando suas veias e fazendo seu coração martelar descontroladamente. Mas então, a imagem dos rostos assustados de Lucas e Sofia surgiu em sua mente, um farol de determinação pura em meio à escuridão. Ela não estava lutando por si mesma. Estava lutando por eles e, por isso, não podia vacilar um segundo sequer. Era a força deles que a mantinha de pé. Minha cliente está sendo difamada de forma vil e oportunista, continuou a advogada de Victoria, a voz afiada e precisa como um bisturi, dissecando a reputação de Helena com uma crueldade profissional que era assustadora. Vamos solicitar uma avaliação psicológica completa desta senhora. Não seria a primeira vez que um empregado doméstico desenvolve uma fixação doentia pelos patrões, criando fantasias para chamar atenção ou para conseguir uma indenização gorda. Cada palavra era um golpe calculado, uma tentativa de desmoralizá-la publicamente, de transformá-la de testemunha em acusada, de louca em criminosa. Fernando, visivelmente abalado por aquela tempestade de acusações, olhou para Helena, uma pergunta silenciosa e dolorosa em seus olhos. É verdade? Você está inventando tudo isso? Helena sentiu uma pontada de dor aguda em seu peito, uma traição que doía mais do que qualquer insulto. Aquele homem para quem ela dedicara mais de uma década de sua vida cuidando de sua primeira esposa, doente com um carinho de filha, criando seus filhos desde o berço, agora duvidava dela, envenenado pelas mentiras de uma mulher que ele mal conhecia de verdade. Ela respirou fundo, o ar parecendo pesado e rarefeito naquela sala luxuosa e sufocante. A humilhação era pública, fria e absolutamente brutal. Eu não tenho nada a ganhar com isso, a não ser a paz de duas crianças inocentes. Ela queria gritar com todas as suas forças, mas se conteve. O silêncio, naquele momento, era sua única arma. Ela ergueu a cabeça, encontrou o olhar gelado da advogada e o sustentou, deixando que sua dignidade silenciosa falasse por ela. A batalha legal mal havia começado e já parecia uma guerra de exaustão. Mas o que elas não sabiam era que a força de Helena não vinha do dinheiro ou do status, mas de um amor que nenhuma calúnia poderia jamais destruir. De volta à mansão, o silêncio era ainda mais opressor do que os gritos da sala de reunião. A atmosfera estava carregada de uma tensão palpável, como o ar pesado e elétrico que precede uma tempestade violenta. Victoria se movia pela casa com um ar de triunfo contido, tratando Helena com uma polidez gélida que era mais ameaçadora do que qualquer insulto direto, seus sorrisos calculados e seus gestos falsamente amáveis. Fernando, por sua vez, trancou-se em seu escritório, evitando o contato visual com qualquer um, imerso em uma negação profunda que o consumia e o paralisava. Helena sabia que as palavras não seriam mais suficientes. A reunião com os advogados havia provado isso de forma conclusiva. Eles torceriam suas preocupações, pintariam seu amor pelas crianças como uma obsessão doentia, transformariam sua dedicação em uma arma contra ela mesma. Preciso de mais. Preciso de algo que ele não possa ignorar, que os advogados não possam distorcer. A gravação que tenho é forte, mas preciso moldar, extrair os efeitos, a dor real que eles sentem todos os dias. Pensou ela, enquanto limpava a prataria com uma força que não sentia, suas mãos tremendo levemente. Foi então que uma ideia começou a se formar em sua mente, uma estratégia que levaria a guerra para fora dos muros daquela prisão dourada e para um terreno neutro.
Ela precisava de um aliado, alguém com credibilidade inquestionável, uma autoridade externa que pudesse validar o que seus olhos viam todos os dias. Ela se lembrou imediatamente do pediatra das crianças, o Dr. Alves, um homem gentil e extremamente observador que conhecia os gêmeos desde que nasceram. Ele notaria a diferença. Ele veria a sombra nos olhos deles, a alegria que havia sido roubada. O plano era arriscado. Victoria controlava a agenda das crianças com mão de ferro, mas Helena encontraria uma maneira. Senhor Fernando, com todo respeito, já faz algum tempo desde a última consulta de rotina das crianças. Sofia tem se queixado de dores de barriga com frequência. E Lucas parece mais pálido que o normal, quase não está comendo, disse Helena, abordando o patrão em um raro momento em que ele estava sozinho na biblioteca, cercado por livros que não conseguia ler. Ela escolheu suas palavras com um cuidado cirúrgico, focando em preocupações de saúde plausíveis, algo que um pai, mesmo um ausente e confuso, não poderia ignorar facilmente. Fernando levantou os olhos do livro que segurava, o rosto marcado pelo cansaço e pelo conflito interno que o rasgava por dentro. Ele hesitou por um longo momento, o olhar desconfiado, como se cada palavra de Helena fosse uma armadilha. Victoria não me disse nada sobre isso. Ela cuida muito bem deles, Helena, ela é muito atenta a essas coisas, ele respondeu, a defensiva em sua voz mostrando o quanto ele queria acreditar na mentira que havia construído para si mesmo. Talvez seja apenas uma impressão minha, senhor. Mas o Dr. Alves sempre disse que é melhor prevenir do que remediar. Uma simples consulta para ficarmos todos mais tranquilos, para termos certeza, insistiu ela, mantendo a voz calma e respeitosa, escondendo o desespero que borbulhava em seu peito. A menção do nome do médico de confiança, uma figura de autoridade em suas vidas desde sempre, pareceu quebrar uma pequena barreira na sua muralha de negação. Fernando suspirou, um som pesado e cansado, passando a mão pelos cabelos. Tudo bem, Helena, você tem razão. Marque a consulta para amanhã. Eu mesmo os levarei, ele decidiu, talvez mais para provar a si mesmo que ainda era um pai presente, do que por realmente acreditar nela. Foi uma pequena vitória, mas para Helena pareceu um passo gigantesco. A verdade estava prestes a encontrar uma nova voz, uma que ele não poderia silenciar tão facilmente. A sala de espera do consultório pediátrico era colorida e cheia de brinquedos, um forte contraste com a atmosfera sombria e cinzenta da mansão. Mas Lucas e Sofia não pareciam notar a alegria ao redor. Eles se sentaram quietos no colo de Helena, agarrados a ela como se fosse a única boia em um mar de medo, observando as outras crianças brincarem com uma apatia preocupante que partia o coração de quem os via. Quando a porta se abriu e o Dr. Alves o chamou com um sorriso caloroso, os gêmeos se encolheram ainda mais, seus pequenos corpos tremendo visivelmente. Fernando, que até então estava distraído com o celular, tentando escapar da realidade, franziu a testa ao notar a reação dos filhos. Vamos, campeões, é só o Dr. Alves. Vocês adoram ele, lembram? Disse, tentando injetar um ânimo que soou falso até para seus próprios ouvidos, a voz oca e sem convicção. Dentro do consultório, o médico fez os exames de rotina com sua gentileza habitual, mas seu sorriso foi desaparecendo aos poucos, sendo substituído por uma expressão de profunda preocupação. Ele tentou brincar com as crianças, fazer as piadas de sempre que antes arrancavam gargalhadas, mas obteve apenas respostas monossilábicas e olhares assustados, que fugiam do seu. Eles estão saudáveis fisicamente, Fernando. Exames perfeitos. Mas, o comportamento deles me preocupa muito, disse o médico, olhando diretamente para o pai, a voz séria e sem rodeios. Eles parecem apagados, ansiosos. Perderam peso desde a última visita, o que não é normal nesta idade. Aconteceu alguma coisa em casa? Alguma mudança grande? A pergunta pairou no ar, direta e incisiva, vinda de uma fonte que Fernando respeitava profundamente. Ele estava completamente encurralado pela verdade. Fernando ficou sem palavras, pego de surpresa pela observação clínica e certeira do médico, que via além do corpo físico e enxergava a alma ferida das crianças. Mudança? Bem, sim, eu me casei novamente. Victoria é ótima com eles. Muito disciplinadora. Ele gaguejou,
a palavra disciplinadora, soando estranha e inadequada no ambiente acolhedor do consultório, quase como uma desculpa esfarrapada. Dr. Alves o encarou por um longo momento, seus olhos experientes vendo além das desculpas, percebendo a hesitação e a mentira não dita. Disciplina é uma coisa, Fernando. Medo é outra. Essas crianças estão com medo. Eu conheço o Lucas e a Sofia desde o primeiro dia de vida deles. A luz nos olhos deles se apagou, disse o médico, com uma franqueza brutal que não deixava espaço para interpretações ou desculpas. Eu não sou psicólogo, mas sou médico há mais de 30 anos, e o que eu vejo aqui são sintomas clássicos de estresse emocional agudo. Recomendo fortemente uma avaliação com um SPEC e a lista em psicologia infantil. E como amigo, recomendo que você abra os olhos para o que está acontecendo dentro da sua própria casa, antes que seja tarde demais. O golpe foi certeiro, vindo de alguém cuja opinião ele não podia descartar como o ressentimento de uma empregada. O castelo de cartas de Fernando começou a tremer violentamente. Ele olhou para seus filhos, encolhidos ao lado de Helena, e pela primeira vez em meses, os viu de verdade. Não como crianças mimadas que precisavam de limites, mas como duas almas pequenas e aterrorizadas. A semente da dúvida, plantada por Helena com tanto custo e agora regada pela autoridade do médico, começou a germinar em seu coração confuso. Na volta para casa, o carro estava imerso em um silêncio pesado e denso. Fernando dirigia com as mãos brancas de tão apertadas no volante, o maxilar cerrado, perdido em seus pensamentos turbulentos. Helena, no banco de trás com as crianças adormecidas em seu colo, sentia a pequena Vitória vibrando dentro de si, mas também um medo profundo do que viria a seguir. A verdade, uma vez que começa a vir à tona, pode ser destrutiva e imprevisível. Ao chegarem, Victoria os esperava na entrada da mansão, o sorriso perfeito e ensaiado no rosto, como uma atriz em seu palco. E então, querido, o que o médico disse? Eu não disse que era só mais uma das manias da Helena de superproteger eles? Ela perguntou, a voz doce como mel envenenado. Fernando a ignorou completamente, passando por ela sem dizer uma única palavra e subindo as escadas para seu escritório, o som de seus passos pesados ecoando pela casa. A máscara de Victoria vacilou por um segundo, seus olhos faiscando de fúria antes de se voltarem para Helena com uma intensidade assustadora. O que você disse a ele? O que você fez? Ela sibilou, agarrando o braço de Helena com uma força que a fez estremecer, assim que as crianças se afastaram. Eu não fiz nada. A verdade fez, respondeu Helena, puxando seu braço com uma dignidade que enfureceu ainda mais. A madrasta. Você está brincando com fogo, sua velha intrometida, e vai se queimar. Eu vou destruir você. Vou garantir que nunca mais veja essas crianças, ameaçou Victoria, a voz baixa e cheia de um ódio puro. Algo estava prestes a romper. Helena sabia que a próxima jogada precisava ser definitiva, antes que fosse tarde demais. Sentindo que o terreno sob seus pés estava se tornando instável e que a dúvida de Fernando poderia ser sua única chance, Helena decidiu que era hora de usar sua prova mais poderosa, a mais pura e dolorosa de todas. Com as palavras do Dr. Alves ecoando na mente do patrão, talvez agora ele estivesse pronto para ver a verdade com os próprios olhos. Naquela noite, ela bateu suavemente na porta do escritório dele. Ele estava sentado no escuro, um copo de uísque na mão, o rosto iluminado apenas pela tela do computador que mostrava gráficos de mercado indiferentes ao drama humano que se desenrolava. Senhor Fernando, eu sei que o senhor está confuso e chateado, mas há algo que o senhor precisa, vereador. Não são minhas palavras. São as deles, disse ela, a voz embargada pela emoção e pelo peso do momento. Ela estendeu a mão, que tremia ligeiramente, segurando a folha de papel dobrada com cuidado. Era o desenho, a segunda vez que ela o tocava com um propósito tão crucial, sentindo o peso daquela unção infantil em seus dedos. Fernando olhou para o papel com desconfiança, mas o desespero genuíno no rosto de Helena o fez pegá-lo. Ele o desdobrou lentamente sob a luz do abajur. A cena era exatamente como Helena se lembrava.
as duas pequenas figuras chorando, o monstro de cabelos loiros com dentes pontudos e o anjo de cabelos grisalhos com uma auréola protetora. Por um instante o mundo pareceu parar de girar. Helena prendeu a respiração, rezando com toda a sua alma para que a simplicidade brutal daquele traço infantil finalmente quebrasse o feitiço de Vitória. O que ele faria a seguir? Fernando olhou para o papel por um tempo que pareceu uma eternidade. Seu rosto não revelava nada, uma máscara de pedra que escondia a tempestade que se formava por dentro. Helena podia quase ouvir a batalha que se travava em sua mente. A dissonância cognitiva entre a imagem da esposa perfeita e a do monstro desenhado por seu próprio filho. Finalmente ele dobrou o papel lentamente, com uma precisão quase mecânica, e o colocou sobre a mesa. É só um rabisco de criança, Helena, ele disse, a voz baixa e sem vida, recusando-se a olhar para ela, como se encará-la fosse admitir a derrota. Crianças têm pesadelos, imaginam monstros. Victoria pode ser um pouco rígida às vezes, mas ela não é isso que está aí. A negação era uma fortaleza impenetrável, e Helena sentiu suas esperanças desmoronarem como um castelo de areia atingido pela maré. Ela havia jogado sua carta mais forte, a prova mais pura do sofrimento de seu filho, e ele a havia descartado como fantasia infantil, como um nada. Mas, senhor, ele me entregou escondido, ele estava com medo, ela começou, a voz falhando, tentando lutar contra a muralha que ele erguia. Chega, ele a cortou, a voz subindo de tom pela primeira vez, cheia de uma dor que ele não sabia como processar. Eu não quero mais ouvir sobre isso. Você e Victoria precisam encontrar uma maneira de se entender. Eu não vou deixar que essa rivalidade de vocês destrua minha família. Ele se virou de costas para ela, encerrando a conversa de forma definitiva. Helena saiu do escritório sentindo um frio na alma. A cegueira dele não era apenas ignorância, era uma escolha. Ele estava escolhendo ativamente não ver, porque a verdade era dolorosa demais para enfrentar. Agora, ela estava verdadeiramente sozinha. A rejeição de Fernando deu a Victoria a confiança de que precisava para sua próxima investida, ainda mais cruel. Ela percebeu que a maior ameaça de Helena era sua conexão emocional com as crianças e com o passado da família, uma âncora que a mantinha firme. Era preciso cortar todos os laços, isolar os inimigos. Querido, eu estava pensando, ela começou a dizer para Fernando durante o jantar daquela noite, a voz cheia de uma falsa preocupação que ela dominava com maestria. As crianças parecem tão apegadas a Helena que isso está atrapalhando a nossa formação como uma nova família. E os pais dela, os avós maternos, eles ligam o tempo todo comparando tudo ao jeito que a falecida fazia. Talvez seja a hora de darmos um passo à frente, criarmos nossas próprias tradições, sem tantas influências do passado que nos prendem. A manipulação era sutil, genial em sua crueldade. Ela estava se posicionando como a construtora de um novo futuro, enquanto pintava Helena e os avós maternos como relíquias de um passado que precisava ser superado para que a felicidade deles pudesse florescer. Fernando, desesperado por paz e por um vislumbre da família perfeita que ele achava que estava construindo, concordou sem muita resistência, exausto demais para lutar. Você tem razão, meu amor. Precisamos olhar para frente, ele disse, selando o destino de seus filhos, com uma frase que os jogaria em um isolamento ainda mais profundo. A partir daquele dia, as ligações dos avós não eram mais atendidas e suas visitas eram adiadas, indefinidamente por desculpas cada vez mais esfarrapadas. O isolamento de Lucas e Sofia estava quase completo. A casa se tornou uma ilha, e Victoria era sua rainha tirana, governando com punho de ferro e um sorriso no rosto. Ela começou a dispensar os poucos empregados que ainda eram da época da primeira esposa de Fernando, substituindo-os por pessoas que não tinham lealdade a ninguém além dela, que não conheciam o passado e não questionariam o futuro. Um dia, o velho jardineiro, um homem que vira Lucas e Sofia darem seus primeiros passos no gramado que ele cuidava com tanto carinho, foi demitido sob a acusação absurda de ter quebrado um vaso valioso que, coincidentemente, ficava em uma área onde ele nem trabalhava. Helena o viu sair, o rosto enrugado contorcido de tristeza e confusão, e soube que a mensagem era para ela, um aviso claro e direto.
Você é a próxima, diziam os olhos de Victoria do outro lado do corredor, brilhando com um triunfo frio. A governanta sentia o cerco se fechar, a pressão aumentando a cada dia, a cada novo aliado que era afastado. Ela se movia pela mansão como uma sombra, fazendo seu trabalho em silêncio, mas seus olhos e ouvidos estavam mais atentos do que nunca. Ela continuava a encontrar evidências da crueldade de Victoria, um brinquedo favorito misteriosamente quebrado após uma birra de Lucas, um prato de sobremesa negado a Sofia porque ela não sorriu o suficiente durante o almoço. Eram pequenas torturas psicológicas alfinetadas diárias que corroíam a alma das crianças. Eu não posso desistir. Se eu for embora agora, eles não terão mais ninguém. Ninguém no mundo, pensou Helena, a determinação queimando como uma chama solitária e teimosa em seu peito. Um dia, enquanto arrumava o quarto de Sofia, Helena notou um pequeno hematoma roxo e feio no braço da menina, em formato de meia-lua, exatamente como se uma unha tivesse sido cravada com força. Seu sangue gelou nas veias. Meu amor, o que é isso no seu bracinho? Perguntou ela, a voz um sussurro suave para não assustá-la, ajoelhando-se para ficar na altura dela. Sofia puxou o braço para junto do corpo instintivamente, os olhos grandes e assustados, olhando para a porta como se esperasse que o monstro aparecesse. Não foi nada, vovó. Eu bati na porta. A mamãe Vitória me ajudou a colocar gelo, ela cuidou de mim, ela recitou a frase, as palavras claramente ensaiadas, enquanto seus olhos desviavam dos de Helena, focando em um ponto qualquer na parede. A mentira, tão obviamente instruída, foi como uma faca no coração da governanta. Victoria não estava apenas machucando as crianças, estava ensinando-as a mentir, a acobertar o abuso, transformando-as em cúmplices de seu próprio sofrimento, roubando sua inocência de forma covarde. Aquela pequena marca roxa era a prova da escalada da violência, passando do emocional para o físico de forma inegável. Helena sentiu uma onda de fúria impotente. Ela abraçou Sofia com força, sentindo o pequeno corpo tremer contra o seu. Está tudo bem, meu anjo. A vovó está aqui e não vai deixar nada de mal te acontecer, ela sussurrou, mais para si mesma do que para a menina. Naquele momento, ela soube que o tempo para ações sutis havia acabado. A guerra precisava ser declarada abertamente, custasse o que custasse. Ela precisava de uma última prova, algo que nem Fernando, nem um juiz, nem ninguém no mundo pudesse negar. A ideia do gravador, que ela havia usado uma vez com sucesso para entender a situação, voltou à sua mente com força total. Mas desta vez, precisava ser mais ousado, mais arriscado. Victoria estava mais vigilante, mais desconfiada, seus olhos pareciam seguir Helena por toda a casa. Colocar o aparelho no corredor não seria mais suficiente para capturar a essência da sua crueldade. Helena observou a rotina da casa por dias procurando uma brecha, uma oportunidade, um ponto cego na vigilância da tirana. E a oportunidade veio na forma de um ursinho de pelúcia velho e amado. Era o urso favorito de Lucas, um presente de sua falecida mãe, o último elo físico que ele tinha com ela. Victoria o odiava com todas as forças, dizendo que era velho, sujo e cheio de ácaros, e vivia ameaçando jogá-lo fora, um ato de crueldade simbólica. Helena pegou o urso uma noite quando todos dormiam, movendo-se na ponta dos pés. Com mãos trêmulas e uma agulha de costura, ela abriu uma pequena costura nas costas do bichinho, inseriu o minúsculo gravador digital que havia comprado com suas economias e o costurou de volta com um cuidado cirúrgico. Perdoe-me, meu menino, por usar seu tesouro assim. Mas é para o seu bem, para te libertar, pensou ela, o coração pesado com o sacrilégio que estava cometendo. No dia seguinte, ela devolveu o urso a Lucas, que o abraçou com força, aliviado por tê-lo de volta, sem notar nada de diferente. O pequeno espião de pelúcia estava em posição. Agora, era só uma questão de esperar a próxima explosão de fúria de Victoria, e Helena sabia, com uma certeza terrível, que não teria que esperar muito. A explosão veio 2 dias depois, inevitável como uma força da natureza. Chovia lá fora, uma tempestade que espelhava que estava prestes a acontecer dentro da casa, e as crianças estavam presas na sala de brinquedos,
com a energia acumulada de quem não pode correr ou gritar. Uma brincadeira um pouco mais barulhenta foi o estopim. Victoria irrompeu na sala como um furacão de raiva. O que eu disse sobre fazer barulho? Vocês são surdos? Eu não aguento mais essa bagunça, essa desobediência constante, ela gritou, a voz estridente e descontrolada. Lucas, assustado com a fúria súbita, deixou seu urso de pelúcia cair no chão. Victoria o viu, e um sorriso cruel e vitorioso se formou em seus lábios. E essa coisa imunda de novo, eu já disse para jogar isso fora. Ela pegou o urso e o segurou no alto, fora do alcance de Lucas, balançando-o como um troféu. Por favor, não! É da mamãe! Ele chorou, o desespero em sua pequena voz cortando o ar. Sua mãe não está mais aqui para te mimar. Agora, sou eu quem manda nesta casa, gritou Victoria, o rosto transformado pelo ódio. E então, ela fez o impensável. Com as duas mãos, ela rasgou a cabeça do urso, o som do tecido se partindo ecoando na sala silenciosa como um tiro. A cena foi de uma crueldade tão chocante, tão gratuita, que até Helena, que observava da porta, sentiu o ar faltar em seus pulmões. Lucas soltou um grito de dor pura, como se fosse ele mesmo quem estivesse sendo partido ao meio. E o pequeno gravador, dentro do corpo de pelúcia destruído, capturou tudo: os gritos, o choro, a crueldade em sua forma mais pura e inegável. Com o coração partido em 1000 pedaços, Helena correu para consolar Lucas, que soluçava incontrolavelmente no chão, abraçado aos restos de seu amigo, enquanto Victoria saía da sala, satisfeita com a destruição que havia causado. Mais tarde naquela noite, quando as crianças finalmente adormeceram, exaustas pelo choro e pelo medo, Helena recolheu os restos do ursinho de pelúcia como se fossem os fragmentos de uma vida preciosa. Em seu quarto, trancada, com as mãos tremendo de raiva e tristeza, ela recuperou o pequeno gravador. A gravação era devastadora. Não havia ambiguidade, não havia espaço para interpretação ou para as mentiras de advogados caros. Era a prova final, irrefutável, da monstruosidade que se escondia por trás daquele rosto bonito e daquela fachada de perfeição. Aquela gravação, junto com as fotos dos hematomas que ela havia tirado secretamente com seu celular antigo, formavam um dossiê da verdade, uma arma poderosa contra a tirania. Ela tinha tudo o que precisava. Agora falta... Vá a coragem para dar o passo final, um passo que a levaria para fora da proteção e da prisão, daquela mansão, e para dentro de um campo de batalha público, o sistema de justiça. Não há mais volta. Amanhã, eu saio desta casa e entrego tudo isso para as únicas pessoas que podem me ajudar de verdade, pensou ela, a decisão se solidificando como aço em sua alma. Sua mente se voltou para os avós maternos das crianças. Ela precisava contatá-los, uni-los à sua causa. Eles seriam seus aliados. A guerra silenciosa estava prestes a se tornar um escândalo público. Na manhã seguinte, Helena agiu com a calma e a precisão de quem não tem mais nada a perder. Ela arrumou uma pequena bolsa com seus poucos pertences, o dossiê da verdade escondido no fundo, envolto em um lenço. Ela escreveu um bilhete curto para Fernando, dizendo apenas que precisou se ausentar por uma emergência familiar, uma mentira necessária para ganhar tempo e distância. Seu plano era ir diretamente para a casa dos avós de Lucas e Sofia, que moravam em uma cidade vizinha, a algumas horas de distância. Ela sabia o endereço de memória, um lugar que as crianças não visitavam há meses por proibição de Victoria. Sair da mansão sem ser vista pela madrasta foi o primeiro desafio. Ela esperou o momento exato em que a patroa estava em sua aula de yoga matinal, um ritual sagrado que ela nunca perdia. Com o coração martelando contra as costelas, um som que parecia alto demais no silêncio da casa, Helena deslizou para fora pela porta dos fundos, a mesma que usava todos os dias para levar o lixo. Mas naquele dia, ela estava levando para fora o lixo moral daquela casa, a verdade suja que precisava ser exposta. Cada passo para longe dos portões dourados da mansão era um passo em direção à liberdade das crianças, mas também em direção a um futuro incerto e perigoso para si mesma. Ela não tinha economias, não tinha para onde ir depois que tudo acabasse. Mas nada disso importava agora. A coragem não é a ausência de medo, é agir apesar dele, pensou,
lembrando-se de uma frase que sua própria avó costumava dizer, e sentindo a força de gerações de mulheres em suas veias. A viagem de ônibus até a cidade dos avós foi longa e terrivelmente tensa. A cada parada, a cada novo passageiro que subia, Helena olhava para trás, meio que esperando ver um carro de luxo parando, e Victoria ou um de seus capangas saindo para arrastá-la de volta para aquele inferno. A paranoia era sua companheira de viagem, um sussurro constante em seu ouvido de que ela não conseguiria, de que seria pega. Ao chegar à casa modesta, mais acolhedora, dos pais da falecida mãe das crianças, ela foi recebida com uma mistura de surpresa e imensa preocupação. Helena, o que aconteceu? Por Deus, estávamos tão preocupados. Victoria nos disse que as crianças estão doentes, que não podemos visitá-las, que precisam de repouso absoluto, disse a avó, uma senhora de olhos gentis, mas agora turvos de tristeza e desconfiança. Lá na segurança daquela sala de estar simples, cheia de porta-retratos com sorrisos felizes de um tempo que parecia perdido, Helena abriu seu coração e sua bolsa. Ela mostrou as fotos. E então, com o coração na mão, tocou a gravação. O casal de idosos ouviu o áudio em um silêncio chocado, as lágrimas escorrendo por seus rostos envelhecidos sem que eles percebessem. O som do neto chorando desesperadamente pelo urso de sua falecida filha foi a gota d'água, a confirmação de seus piores medos. A dor e a raiva em seus olhos eram ferozes. Aquela mulher é um monstro. Nós sabíamos que havia algo errado, nós sentimos no nosso coração. Mas não tínhamos como provar, disse o avô, a voz tremendo de fúria contida. Naquele momento, Helena não estava mais sozinha. Ela tinha aliados, pessoas que amavam aquelas crianças tanto quanto ela, e que tinham o direito legal de lutar por elas. Juntos, os três traçaram um plano, a dor se transformando em ação. Com as provas que Helena reuniu com tanto risco, eles agora tinham um caso sólido, uma arma para lutar de igual para igual. No dia seguinte, foram a um escritório de advocacia especializado em direito de família, um lugar recomendado por um amigo de confiança. A advogada que os atendeu, uma mulher chamada Dra. Mendes, ouviu a história completa e examinou as provas com uma expressão séria e concentrada, sem interromper uma única vez. Ela ouviu a gravação inteira, seu rosto se endurecendo a cada palavra cruel de Victoria, a cada soluço de Lucas. Ao final, ela desligou o aparelho e olhou para Helena com um novo tipo de respeito, uma admiração profunda. A senhora é uma mulher muito corajosa, dona Helena. O que a senhora fez, o risco que correu, é extraordinário. A senhora salvou essas crianças, disse a advogada, a voz firme e cheia de convicção. Nós temos um caso forte, muito forte. Vamos entrar com um pedido de medida PR. Otetiva de urgência, para afastar as crianças da senhora Victoria imediatamente e pedir a guarda provisória para os avós. O juiz vai querer ouvir as crianças, mas com essas provas, especialmente a gravação, temos grandes chances de conseguir. A esperança, que parecia tão distante e frágil, de repente se tornou tangível, real. O sistema que Helena tanto temia, agora poderia ser sua maior arma. A máquina da justiça, lenta mas poderosa, começava a se mover a favor deles. Mas o que ninguém esperava era a reação de Fernando quando tudo viesse à tona, a força do impacto que a verdade teria sobre ele. Quando o oficial de justiça chegou à mansão com a intimação e a ordem de afastamento, o mundo de Fernando desabou de vez. A fuga de Helena, que ele teimosamente pensou ser uma birra ou uma chantagem emocional, agora se revelava como um ato de guerra calculado. Victoria, confrontada com a ordem judicial que a proibia de chegar perto das crianças, teve um ataque de fúria, gritando que tudo era uma conspiração, uma mentira da empregada louca e dos velhos ressentidos que nunca gostaram dela. Mas a fachada de vítima não funcionou diante da frieza da lei. Lucas e Sofia foram retirados da casa por uma conselheira tutelar e levados para a casa dos avós, um processo doloroso e confuso para as crianças, mas que representava sua libertação. Fernando, em estado de choque, ligou para seus advogados caríssimos, para Victoria, para todos, tentando entender o que estava acontecendo. A verdade que ele se recusou a ver agora o esbofeteava publicamente, sem piedade.
Ele não era mais o marido de uma mulher perfeita em uma família de comercial de margarina. Ele era o pai negligente em um caso de abuso infantil que estava prestes a explodir na mídia e destruir sua reputação. A humilhação foi total e avassaladora. E no meio de seu desespero, uma pergunta o assombrava, repetindo-se em sua mente como um eco infernal. Como ele pôde ser tão cego? Como pôde deixar que aquilo acontecesse debaixo de seu próprio teto, com as pessoas que mais deveria proteger? A culpa era um veneno que começava a corroer sua alma. A notícia se espalhou como fogo no círculo social de Fernando e Victoria. Os sussurros nos jantares de gala, as colunas de fofoca, os telefonemas curiosos e maliciosos. A imagem de família perfeita que eles projetavam com tanto cuidado foi estilhaçada, revelando a podridão por baixo. Victoria, acuada e desesperada, usou sua última arma, o poder da mídia e da manipulação. Ela deu uma entrevista exclusiva a um programa de televisão, chorando, dizendo que era vítima de uma ex-empregada vingativa que estava manipulando 2 avós senes para extorquir dinheiro. Ela se pintou como uma madrasta amorosa que só queria impor a disciplina que as crianças ricas e mimadas precisavam. Eu amo aquelas crianças como se fossem minhas. Isso tudo é um pesadelo, uma mentira cruel para destruir minha vida e meu casamento, ela disse, as lágrimas de crocodilo comovendo parte do público que adora uma história de injustiça contra os ricos e famosos. A guerra de narrativas havia começado, e a opinião pública estava perigosamente dividida. Para muitos, a história de uma empregada contra a patroa rica e bonita parecia saída de uma novela barata, e a palavra de Victoria, com sua aparência frágil e seu discurso ensaiado, parecia mais confiável. Helena, assistindo à entrevista da pequena TV na casa dos avós, sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Victoria era uma atriz talentosa, capaz de fazer o mundo acreditar em suas mentiras. A batalha no tribunal seria mais difícil do que ela imaginava. O mais forte está por vir. Fique até o final. Enquanto isso, na casa dos avós, uma transformação silenciosa e milagrosa acontecia, longe das câmeras e dos advogados. Longe da sombra de Victoria, Lucas e Sofia começaram a florescer novamente, como pequenas plantas que finalmente recebem a luz do sol depois de um longo e escuro inverno. Nos primeiros dias eles eram assustadiços, falavam em sussurros e acordavam gritando durante a noite, revivendo os traumas. Mas o amor incondicional e a paciência infinita de Helena e dos avós começaram a curar as feridas da alma. Aos poucos, as risadas voltaram, tímidas a princípio, depois altas e contagiantes, preenchendo a casa com um som que todos pensavam ter perdido para sempre. Eles voltaram a correr no quintal, a sujar as roupas de terra, a se comportar como as crianças de 4 anos que eram. Um dia, Sofia pegou um giz de cera e fez uma obra para Helena. Era uma casa pequena e feliz, com um grande sol sorrindo no céu e 4 bonecos de palito de mãos dadas. Ela, Lucas, os avós e Helena no centro, maior que todos. Não havia monstros, não havia lágrimas. Aquele simples papel era a prova de que a luta de Helena valera a pena. Era a imagem da paz que ela havia conquistado para eles, um santuário construído com coragem e amor. Ela guardou aquela segunda folha junto à primeira, o contraste entre os dois contando a história inteira, do inferno ao paraíso. Fernando, por sua vez, estava em seu próprio inferno particular, um purgatório de culpa e arrependimento. A ordem judicial o proibia de ver os filhos sem supervisão, e a primeira visita monitorada na casa dos sogros foi uma experiência devastadora. As crianças, que antes corriam para seus braços assim que ele chegava em casa, agora se escondiam atrás de Helena, olhando para ele com uma mistura de medo e desconfiança que rasgou seu coração. Papai, você vai deixar a mamãe Victoria brigar com a gente de novo se a gente voltar? Perguntou Lucas, com uma inocência brutal que quebrou o coração de Fernando em 1 milhão de pedaços. Foi a primeira vez que ele ouviu a acusação diretamente da boca de seu filho. Não era a interpretação de Helena, não era a análise de um médico, era a verdade simples e terrível vinda de uma criança que não sabe mentir. Naquele momento, todas as desculpas, todas as negações desmoronaram como um prédio implodindo. A culpa o atingiu com a força de um trem. Ele olhou para Helena,
que o observava com uma tristeza compassiva, sem um pingo de triunfo ou eu te avisei em seus olhos, e ele finalmente entendeu a profundidade de seu erro. Ele não tinha sido apenas cego, ele tinha sido cúmplice de sua própria ignorância, um guardião que falhou em sua missão mais sagrada. A jornada para reconquistar o amor e a confiança de seus filhos seria longa e dolorosa, e começaria com ele admitindo a verdade para si mesmo, não importando o quão feia ela fosse. Victoria sentia o controle escorregar por entre seus dedos como areia. A entrevista na TV não teve o efeito duradouro que ela esperava, e seus advogados a informaram que as provas de Helena, especialmente a gravação, eram extremamente fortes e difíceis de contestar. O desespero a tornou imprudente e perigosa. Ela começou a ligar para Fernando incessantemente, a qualquer hora do dia ou da noite, alternando entre súplicas chorosas e ameaças furiosas. Você precisa me defender, Fernando. Diga ao juiz que a Helena é L. Ouca, se você não fizer isso, se você me abandonar, eu conto a todos sobre seus negócios, sobre seus segredos sujos. Eu te levo para o fundo comigo, eu juro, ela gritou em uma das ligações, sem saber que o advogado de Fernando, já prevendo esse tipo de comportamento, o havia aconselhado a gravar todas as conversas. Aquela ameaça cheia de veneno e chantagem foi mais um prego em seu caixão legal. Ela, que havia usado uma gravação para aterrorizar crianças, agora estava sendo vítima da mesma tática, um círculo perfeito de justiça poética. A ironia era amarga e deliciosa. A mulher controladora estava perdendo completamente o controle, a manipuladora estava sendo desmascarada por suas próprias palavras, e sua fachada de perfeição estava se despedaçando publicamente, revelando a pessoa feia e desesperada que ela era por dentro. O império de mentiras que ela construiu com tanto cuidado estava prestes a ruir de forma espetacular. A verdade sempre encontra um caminho. A data da primeira Audi, a ciência de custódia foi marcada. Seria no Fórum de Família, um ambiente que Helena nunca imaginou que frequentaria em sua vida. A ansiedade era imensa, um nó constante em seu estômago. Ela passava as noites em claro, repassando em sua mente tudo o que diria, com medo de gaguejar, de esquecer um detalhe importante, de não ser convincente o suficiente diante da autoridade de um juiz. Os avós das crianças, apesar de sua própria apreensão, eram sua rocha, seu porto seguro. Você vai apenas contar a verdade, minha filha. E a verdade tem uma força que nenhuma mentira pode igualar. Apenas fale com o coração, disse o avô, segurando suas mãos calejadas, transmitindo uma calma que ela não conseguia encontrar sozinha. O apoio deles, o som das risadas de Lucas e Sofia no quintal, que agora eram frequentes, a certeza de que estava fazendo a coisa certa, tudo isso lhe dava forças para continuar. Ela não era mais apenas uma governanta, era uma guardiã, uma protetora, uma guerreira improvável lutando a batalha mais importante de sua vida. A mansão de mármore e vidro parecia uma memória de outra vida, um sonho ruim do qual ela finalmente havia acordado. A realidade agora era uma casa pequena, cheia de amor, e a promessa de um tribunal que poderia finalmente trazer a justiça. Helena, você está pronta para isso? Perguntou Doctora Mendes na véspera da audiência, a voz calma, mas séria. Elas estavam em seu escritório, revisando as provas e a estratégia pela última vez. A advogada parecia confiante, mas queria ter certeza de que sua principal testemunha estava emocionalmente preparada para o que viria. Victoria e seus advogados fariam de tudo para descredibilizá-la, para atacá-la pessoalmente, para vasculhar seu passado em busca de qualquer coisa que pudessem usar, para fazê-la parecer uma mentirosa, interesseira e desequilibrada. Eu estou com medo, não vou mentir, admitiu Helena, a voz baixa, mas firme, a honestidade desarmando a tensão. Mas quando eu fecho os olhos, eu vejo o rosto do Lucas quando aquela mulher rasgou o urso dele, eu vejo as marcas no braço da Sofia, e então, o medo vira outra coisa. Vira força, vira uma raiva justa que me impede de desistir. Doutora Mendes sorriu, um sorriso genuíno de admiração por aquela mulher simples e extraordinária. E, a força é o que vai nos fazer vencer, Helena. Não se esqueça disso amanhã, quando estiver lá, de frente para eles. Lembre-se do porquê de estar fazendo isso, e ninguém poderá te abalar. Helena sentiu, o coração mais calmo, as palavras da advogada ecoando em sua mente.
Ela se lembrou de uma promessa que fez a si mesma e às crianças no corredor escuro daquela mansão. Ela não os abandonaria. Amanhã seria o dia de cumprir essa promessa diante de um juiz e do mundo inteiro. A manhã da audiência chegou, fria e cinzenta, como se o céu da cidade refletisse a tensão do dia que estava por vir. Helena vestiu seu melhor vestido, um traje simples, mas digno, que ela guardava para ocasiões especiais. Ela se olhou no espelho e viu uma mulher de 62 anos, com rugas de preocupação e cabelos brancos, mas com um olhar que brilhava com uma determinação inabalável, forjada no fogo. Os avós a levaram até o fórum, um prédio imponente de colunas de mármore que a fez se sentir pequena e insignificante. Mas então, ela se lembrou que não estava lutando com seu tamanho, mas com o tamanho de sua verdade. Ao entrar na sala de espera lotada, ela viu Fernando do outro lado. Ele parecia um fantasma, mais magro, com olheiras profundas que contavam histórias de noite sem dormir. Seus olhos se encontraram por um breve instante, e pela primeira vez, Helena não viu arrogância ou negação, mas uma dor profunda e um arrependimento que eram quase palpáveis. Ele fez um leve aceno C, com a cabeça, um gesto mínimo, mas que significava um mundo. Era um reconhecimento silencioso, uma admissão de que ela estava certa o tempo todo. Aquele pequeno gesto não apagava a dor do passado, mas sinalizava uma mudança, uma rachadura em sua armadura. Talvez, apenas talvez, ele estivesse finalmente pronto para lutar do lado certo da história, o lado de seus filhos. Então, Victoria chegou. Ela entrou na sala de espera como se estivesse em uma passarela, vestida com um terninho caro e impecável, o cabelo perfeitamente arrumado, o rosto maquiado para transmitir uma imagem de seriedade e sofrimento contido. Era a performance de sua vida, e ela era a estrela. Seus olhos encontraram os de Helena e lançaram um olhar de puro ódio, uma promessa silenciosa de destruição. Ela se sentou ao lado de seus advogados, sem olhar para Fernando, criando uma barreira de gelo entre eles, mostrando a todos que agora eram inimigos. O ar na sala ficou pesado, carregado com a animosidade silenciosa das duas artes, uma energia quase física que podia ser sentida. Repórteres e curiosos se aglomeravam no corredor, atraídos pelo escândalo que envolvia uma das famílias mais ricas e, até então, respeitadas da cidade. Helena sentiu o pulso acelerar, o som abafado em seus ouvidos. Estava prestes a entrar em uma arena pública, onde sua vida, sua honra e, o mais importante, o futuro de duas crianças inocentes seriam decididos. Seja forte. Por eles. Seja a voz deles, ela repetiu para si mesma, um mantra silencioso, enquanto a porta da sala de audiência se abria e o oficial de justiça chamava seus nomes. A hora havia chegado, o momento de enfrentar a verdade de uma vez por todas. A sala do tribunal era solene e intimidante, com suas paredes de madeira escura que pareciam ter absorvido décadas de dramas humanos e o brasão da República pairando sobre a cadeira da juíza como um olho que tudo vê. Helena sentou-se ao lado da doutora Mendes e dos avós, sentindo o olhar de todos sobre ela, o peso da expectativa e sonha. Victoria e sua equipe estavam do outro lado, parecendo uma fortaleza impenetrável de poder e riqueza. Fernando sentou-se um pouco atrás, sozinho, uma figura isolada entre os dois lados, um homem sem nação. A juíza, uma mulher de meia-idade com um olhar severo, mas justo, entrou e todos se levantaram em um gesto de respeito. A audiência começou. O advogado de Victoria foi o primeiro a falar, pintando um quadro de sua cliente como uma madrasta amorosa e incompreendida, vítima de uma conspiração de uma empregada demitida e de avós amargurados que nunca aceitaram o novo casamento de seu genro. Ele tentou desacreditar Helena desde o início, chamando-a de uma senhora instável com um apego excessivo e prejudicial às crianças. Helena ouviu as acusações sem se mover, as mãos cruzadas no colo, o coração batendo um ritmo constante de determinação. Ela esperou sua vez. Sabia que, quando falasse, não seriam apenas palavras. Seria a voz de Lucas e Sofia, a voz da verdade que havia sido silenciada por tanto tempo. Chamo ao banco de testemunhas a senhora Helena de Souza, disse a juíza, a voz ressoando na sala. Com as pernas um pouco trêmulas, mas a espinha ereta, Helena caminhou até a frente,
sentou-se na cadeira que parecia um trono de inquisição e fez o juramento de dizer a verdade. O advogado de Victoria começou o interrogatório, a voz cheia de um sarcasmo mal disfarçado. Dona Helena, é verdade que a senhora estava insatisfeita com seu salário e havia pedido um aumento que foi negado pela senhora Victoria pouco antes de inventar essas acusações? A estratégia era clara e suja, pintá-la como uma funcionária ressentida em busca de vingança financeira. Não, senhor, eu estava satisfeita com meu salário. Minha única insatisfação era ver duas crianças sofrendo em silêncio todos os dias, respondeu Helena, a voz clara e firme, ecoando na sala silenciosa e fazendo o advogado piscar. Ele tentou novamente, mudando de tática. A senhora não acha que seu comportamento gravando conversas privadas, escondendo os papéis das crianças, era um pouco obsessivo, invasivo? Helena olhou diretamente para a juíza antes de responder, dirigindo-se à autoridade máxima na sala. Eu acho que quando a segurança e a felicidade de duas crianças indefesas estão em jogo, um ato de proteção não é obsessão. É um dever. A resposta simples e poderosa pareceu impressionar a juíza, que anotou algo em seus papéis com uma expressão pensativa. A armadura de Victoria começava a apresentar as primeiras rachaduras. Doutora. Mendes então começou seu interrogatório, guiando Helena para contar sua história de forma cronológica e coerente. Ela falou sobre a mudança drástica no comportamento das crianças após o casamento, sobre a comida escondida, sobre os pesadelos, sobre os hematomas. E então, ela apresentou a primeira prova física, o rabisco que Lucas havia feito. Meritíssima, este é um trabalho feito pelo pequeno Lucas de 4 anos, encontrado pela minha cliente e escondido sob seu colchão, disse doutora Mendes, entregando a folha de papel à juíza com o devido cuidado. A magistrada olhou para a obra infantil, sua expressão se tornando ainda mais séria ao analisar cada traço. O advogado de Victoria protestou, chamando-o de irrelevante, um rabisco de criança que não prova nada, mas a juíza o silenciou com um gesto impaciente. A imagem do monstro de dentes pontudos e das crianças chorando era eloquente em sua simplicidade assustadora. Em seguida, doutora Mendes apresentou as fotos dos hematomas, e um murmúrio. E o chocado percorreu a sala, fazendo Victoria se mexer desconfortavelmente em sua cadeira. Mas a prova mais devastadora ainda estava por vir, o golpe de misericórdia. Meritíssima, com sua permissão, gostaria de apresentar uma gravação de áudio. A juíza assentiu. Doutora Mendes apertou o play em um pequeno aparelho. A sala do tribunal foi preenchida com os gritos de Victoria, o som do tecido do urso se rasgando, e, o mais terrível de tudo, o choro desesperado de um menino de 4 anos implorando pelo único presente que restou de sua mãe falecida. O silêncio que se seguiu à gravação foi absoluto, pesado e acusador. O som da crueldade de Victoria, nu e inegável, pairava no ar como uma nuvem tóxica, sufocando a todos. Victoria ficou pálida como cera, os olhos arregalados de choque e pânico, finalmente percebendo que não havia como mentir para sair daquela situação. Sua advogada parecia ter perdido a fala, olhando para os papéis sem encontrar nenhuma resposta. A juíza tirou os óculos, urrou. Estou uma máscara de repulsa contida, a decisão já formada em seus olhos. Mas o momento mais dramático veio de onde ninguém esperava. Fernando, que estava em silêncio até então, levantou-se abruptamente, o rosto contorcido de dor e fúria contra si mesmo. Chega! Ele gritou, a voz quebrando pela emoção. É tudo verdade. Cada palavra. Eu fui um cego, um covarde. Eu ouvi os gritos, eu vi a tristeza nos olhos dos meus filhos e escolhi não acreditar, escolhi o caminho mais fácil. Eu deixei esse monstro entrar na minha casa e destruir minha família. Ele se virou para Victoria, os olhos queimando de uma dor que ele não podia mais conter, uma dor que finalmente se transformara em ação. Você não vai mais chegar perto dos meus filhos. Nunca mais. A confissão pública do pai, o testemunho mais poderoso de todos, selou o destino de Victoria. A batalha estava vencida. A verdade finalmente havia prevalecido. A justiça havia chegado. A tensão na sala do tribunal era quase física, um ar
denso que dificultava a respiração, como se o próprio oxigênio estivesse sendo consumido pela gravidade do que estava sendo revelado a cada nova prova. Doutora. Mendes, com uma calma mortal que era mais aterrorizante do que qualquer grito de acusação, continuou a construir seu caso, peça por peça, com a precisão de um cirurgião expondo um tumor maligno. Agora, Meritíssima, gostaria que a corte ouvisse um áudio. Foi gravado por um pequeno aparelho que minha cliente, em um ato de desespero para proteger as crianças que a lei parecia ignorar, colocou dentro de um brinquedo, um ursinho de pelúcia. O advogado de Victoria saltou da cadeira, a face vermelha de fúria e pânico, gritando: objeção! Prova obtida ilegalmente, inadmissível. É uma violação clara da privacidade. Mas a juíza o silenciou com um gesto impaciente e firme da mão, o olhar dela fixo e duro. A objeção foi negada. A corte ouvirá a gravação considerando a extrema gravidade das alegações. Prossiga, doutora. Um silêncio morta. Ele caiu sobre a sala quando a doutora Mendes apertou o play. A expectativa era insuportável, um momento congelado no tempo, onde o destino de todos estava prestes a ser selado por um som. O primeiro som a preencher o ambiente foi a voz estridente e cheia de ódio de Victoria, irreconhecível da mulher de fala mansa que se apresentava em público. Eu já disse para jogar essa coisa imunda fora. É lixo, como a sua mãe era. Em seguida, o som inconfundível de tecido sendo rasgado violentamente, um som de pura destruição e fúria descontrolada. E então, o som que quebrou o coração de todos na sala, o choro desesperado e agudo de Lucas. Por favor, não. É da mamãe, a pequena voz gritava, um som de pura agonia e perda que parecia perfurar os tímpanos e as almas de quem ouvia, a dor de uma criança ecoando pelas paredes frias do tribunal. Helena fechou os olhos com força, as lágrimas finalmente escorrendo por seu rosto, revivendo aquele momento terrível que a impulsionou a agir, a dor daquele choro gravada para sempre em sua memória. O avô de Lucas soltou um soluço abafado, o som de um homem velho e quebrado pela dor de não ter conseguido proteger o neto. O som daquela gravação e, uma confissão completa, uma janela para o inferno que aquelas crianças viviam diariamente. O silêncio que se seguiu à gravação foi mais acusador do que qualquer discurso, um vazio pesado e ensurdecedor que pesava sobre todos. Victoria estava pálida como um fantasma, os olhos arregalados de puro pânico, a máscara de vítima finalmente estilhaçada de forma irreversível diante de todos os presentes. Seus advogados a olhavam com uma mistura de choque e nojo, percebendo que haviam sido enganados ou que o monstro que defendiam era pior do que imaginavam, e agora estavam irremediavelmente ligados à sua crueldade exposta. A juíza tirou os óculos e os limpou lentamente, um gesto deliberado que dava tempo para que o peso daquela prova se instalasse em cada canto da sala. Seu rosto antes impenetrável, agora mostrava uma clara repulsa, uma emoção humana que quebrava o verniz da imparcialidade judicial. Ela olhou para Victoria com um desprezo gelado que parecia congelar o ar ao redor da mesa da defesa, um olhar que era uma sentença por si só. A reputação de Victoria, construída com tanto cuidado, havia se desintegrado em menos de 1 minuto de áudio. A verdade era um som, e aquele som era devastador. Mas a doutora Mendes ainda não havia terminado sua demolição. Ela caminhou lentamente até sua mesa e pegou um envelope pardo com um cuidado quase litúrgico, como se contivesse algo sagrado. Meritíssima, as provas físicas e de áudio são fortes e perturbadoras, mas a prova mais importante, a mais verdadeira, não vem de um adulto, mas da própria vítima. Um grito de socorro silencioso, uma confissão que não sabe mentir, feita com a mais pura inocência e com o coração partido. Ela abriu o envelope e tirou de dentro uma folha de papel amassada, que parecia frágil sob as luzes do tribunal. Com um cuidado quase reverente, ela a entregou ao oficial de justiça, que por sua vez a levou até a mesa elevada da juíza. Era o desenho. A terceira e última vez que ele apareceria, não mais como um segredo escondido sob um colchão, não mais como um mistério sussurrado, mas como a peça central de justiça, exposto sob a luz forte de um tribunal,
pronto para contar sua história silenciosa e terrível. A sala inteira prendeu a respiração, os olhos fixos naquele pedaço de papel que continha a chave de tudo. A juíza pegou o papel com uma delicadeza que contrastava com sua postura severa, como se manuseasse um artefato sagrado e frágil. Ela olhou para os traços infantis por um longo momento, o silêncio na sala se aprofundando a cada segundo que passava, a tensão se tornando quase insuportável. A corte inteira prendeu a respiração, os olhos fixos em seu rosto, tentando decifrar sua reação, tentando ler em suas feições o impacto daquela prova final. Ela viu as duas pequenas figuras com lágrimas azuis escorrendo pelo rosto, viu o anjo de cabelos grisalhos com a auréola dourada protegendo-as com um abraço, e viu, inconfundivelmente, a figura alta e loira com dentes pontudos e um sorriso de monstro, as mãos desenhadas como garras afiadas. A simplicidade brutal daquela imagem era mais poderosa do que horas de testemunho legal. Era a verdade em sua forma mais pura e inegável, a perspectiva de uma criança aterrorizada, um mapa de seu sofrimento. Nenhuma palavra poderia refutar a evidência daquele rabisco. Era uma confissão visual, um testemunho mudo que gritava mais alto que qualquer voz na sala. E foi naquele momento que algo finalmente se quebrou dentro de Fernando. A visão daquele rabisco, a prova irrefutável da dor de seu próprio filho, somada ao áudio do choro desesperado que ainda ecoava em sua mente, derrubou a última muralha de sua negação covarde. A realidade o atingiu com a força de um trem. Ele se levantou de um salto, o rosto pálido e contorcido em uma máscara de dor, culpa e uma fúria avassaladora dirigida a si mesmo por sua cegueira e fraqueza. "Chega!" ele gritou, a voz rouca e quebrada, um som que ecoou pela sala como um trovão, chocando a todos com sua repentina explosão. É tudo verdade, cada palavra, cada lágrima. Eu fui cego. Eu fui um covarde. Eu estava na mesma casa. Ouvi o silêncio deles, vi o medo nos olhos deles, e escolhi não ver, porque era mais fácil viver na mentira confortável do que enfrentar a verdade monstruosa. A confissão pública, vinda do homem que mais tentara evitar a verdade, o pai que falhou em proteger seus filhos, foi o golpe final e devastador no caso de Victoria. Era o fim da linha para as mentiras. Fernando deu um passo à frente, o corpo tremendo de raiva e arrependimento, e apontou um dedo acusador para a mulher que ele um dia acreditou amar, sua voz agora cheia de um veneno que era uma mistura de ódio e um profundo autodesprezo. "Você", ele disse, a palavra cortando o ar como uma navalha. "Você entrou na minha casa no meu luto e transformou a vida dos meus filhos em um inferno particular, um tormento diário. Você sorria para mim enquanto os torturava pelas minhas costas, sua doçura era uma máscara para sua crueldade. Você não é um ser humano, você é um monstro. Exatamente como meu filho te retratou." A palavra final, monstro, caiu como uma sentença de morte ecoando a verdade que a criança havia revelado no papel. Victoria encolheu-se na cadeira como se tivesse sido fisicamente golpeada, o rosto se desfazendo em uma careta de derrota e pânico abjeto. Ela tentou balbuciar algo, uma negação, uma desculpa, mas nenhum som coerente saiu de sua boca. A verdade, finalmente revelada em toda sua feiura, a havia silenciado para sempre, estrangulando suas mentiras em sua própria garganta. A juíza bateu um martelo com força, o som seco e definitivo preenchendo o silêncio atordoado da sala. "Ordem na corte!" Mas sua voz não era de raiva, e sim de uma emoção contida, de uma resolução firme e inabalável. Ela olhou para Fernando, depois para Helena com um aceno de respeito que valeu mais que 1000 palavras, e finalmente para o papel em suas mãos, a prova final da verdade. Diante das provas irrefutáveis apresentadas e do testemunho do pai das crianças, esta corte não tem outra opção. Ela começou, a decisão já clara para todos no recinto, o alívio começando a inundar o lado de Helena da sala. A batalha de Helena, a luta de uma mulher sozinha contra o poder e a mentira, estava vencida. A justiça, por mais que tardasse, finalmente havia chegado para Lucas e Sofia. Se esta história tocou seu coração, compartilhe para que chegue a mais pessoas. A decisão da juíza foi rápida e implacável, como a lâmina de uma guilhotina cortando as últimas amarras da injustiça. Ela concedeu a guarde,
a provisória de Lucas e Sofia aos avós maternos, com a supervisão e assistência contínua de Helena, a quem ela se referiu como a verdadeira guardiã das crianças. Em seguida, emitiu uma ordem de restrição de emergência contra Victoria, proibindo-a de chegar a menos de 500 metros das crianças, de suas escolas ou de sua nova residência. As acusações de abuso emocional e físico são extremamente graves e, na opinião desta corte, amplamente substanciadas pelas provas apresentadas. Haverá uma investigação criminal completa e separada sobre a conduta da senhora, declarou a juíza, olhando para Victoria com um desprezo que ela nem tentava mais esconder, despindo-a de sua última camada de dignidade. A carreira social de Victoria, seu status, seu casamento, tudo aquilo que ela valorizava acima de tudo, desmoronou em um instante, transformado em pó sob o peso do martelo da justiça. Ao sair do tribunal, ela foi recebida por um enxame de repórteres e câmeras, a notícia do escândalo já tendo se espalhado como fogo em palha seca. Ela era a vergonha da cidade. A mulher que vivia para as aparências, para a admiração pública, agora era o centro de um circo de humilhação, seu rosto pálido e assustado estampado em todos os jornais e sites de fofoca, a história de sua crueldade exposta para o mundo inteiro vereador. Ela tentou cobrir o rosto com a bolsa cara, um gesto fútil de autopreservação contra a avalanche de desprezo público que a engolia. A máscara havia caído para sempre, revelando o monstro que ela era por dentro. Helena observou a cena de longe sem sentir um pingo de prazer na queda de sua inimiga. Ela sentia apenas um alívio profundo e exausto, a sensação de um peso esmagador sendo finalmente retirado de seus ombros. A justiça não era sobre vingança, era sobre proteção. E as crianças finalmente estavam seguras. Helena, os avós e a doutora Mandy saíram por uma porta lateral, evitando a confusão da imprensa, que se aglomerava na entrada principal como abutres famintos por mais detalhes sórdidos. No corredor silencioso e vazio, o pesadelo finalmente havia chegado ao fim, e o primeiro dia do resto de suas vidas estava prestes a começar, sob a luz da verdade. No corredor silencioso e vazio, o avô de Lucas e Sofia se virou para Helena, os olhos vermelhos e cheios de lágrimas de gratidão, o rosto marcado pelo alívio de um pesadelo que finalmente chegara ao fim. Ele a abraçou com força, um abraço de um pai que agradecia a salvação de seus netos, um abraço que transmitia mais do que 1000 palavras poderiam expressar. Você nos devolveu a eles, Helena, você nos devolveu a alegria de viver. Você é um anjo enviado por nossa filha para cuidar de seus tesouros. Nossa família deve tudo a você, absolutamente tudo. Ele sussurrou, a voz embargada pela emoção contida por tanto tempo. Helena retribuiu o abraço, sentindo o nó em sua garganta se desfazer em um choro silencioso de alívio, liberando meses de medo e tensão acumulados. Foi então que Fernando se aproximou deles, o hoste, o devastado pela culpa, parecendo 10 anos mais velho. Ele parou a uma distância respeitosa, sem saber o que dizer, como começar a pedir perdão por sua cegueira voluntária. Ele olhou para Helena, e em seus olhos havia um universo de arrependimento e vergonha. Helena, eu sinto muito, eu não tenho palavras, ele começou, a voz falhando. Helena apenas assentiu, um gesto pequeno, mas que continha um mundo de compreensão e perdão. Não era hora para acusações, apenas para começar a juntar os cacos e reconstruir o que havia sido quebrado por tanto tempo. As crianças precisam do pai delas agora, Sr. Fernando. Um pai de verdade, presente e atento, ela disse suavemente, e suas palavras não eram uma reprimenda, mas um guia, um primeiro passo no longo caminho da redenção que ele teria que percorrer pelo resto de sua vida. O impacto da audiência foi sísmico, abalando as fundações do mundo luxuoso em que Fernando e Victoria viviam, um mundo construído sobre aparências e conexões frágeis. Amigos que antes os bajulavam em festas agora cruzavam a rua para evitá-los, seus nomes sussurrados em tons de escândalo e desprezo. Convites para eventos de caridade foram cancelados com desculpas esfarrapadas. O nome da família, antes sinônimo de sucesso e poder, agora estava manchado por uma história de crueldade e negligência que se tornou o assunto da cidade, uma lição sobre como a maldade pode se esconder atrás da fachada mais elegante.
A verdade, uma vez liberta, era uma força imparável. Para a Victoria, a queda foi brutal e completa. Sem o dinheiro e a proteção de Fernando, que imediatamente iniciou o processo de divórcio, ela se viu sozinha, uma pária social, enfrentando não apenas o ostracismo, mas também acusações criminais que poderiam levá-la à prisão por um tempo considerável. Seus advogados, percebendo que o caso era indefensável e prejudicial para a reputação do escritório, começaram a falar em acordos e confissões para mitigar a pena. A mulher que construiu seu império sobre o medo e a manipulação agora estava provando do próprio veneno, isolada e sem poder, o eco de suas próprias palavras cruéis assombrando sua solidão. Para Helena, a vida também mudou, mas de uma forma que ela nunca poderia ter imaginado. De repente, ela era uma heroína local, sua história sussurrada com admiração em mercados e pontos de ônibus. Ela recebeu ofertas de emprego, propostas para contar sua história em livros e programas de TV, mas recusou tudo com uma firmeza tranquila. Seu único desejo era a paz e a normalidade, a chance de ver Lucas e Sofia crescerem felizes e seguros, longe dos holofotes que tanto mal lhes causaram. Seu prêmio era a paz deles. A decisão da juíza, proferida com uma clareza cortante, selou o destino de todos naquela sala fria e solene. A guarda provisória de Lucas e Sofia foi imediatamente concedida aos avós maternos, um ato de justiça que pareceu devolver o ar aos pulmões de Helena, que assistia a tudo com o coração apertado de expectativa. A magistrada fez questão de sublinhar em sua sentença que Helena deveria ter acesso irrestrito e contínuo às crianças, referindo-se a ela não como uma simples empregada, mas como uma figura de estabilidade e afeto, essencial para a recuperação psicológica dos menores. Foi um reconhecimento público que aqueceu a alma cansada da governanta, validando cada noite sem dormir, cada lágrima silenciosa. Contra a Victoria, a justiça foi implacável. Foi emitida uma ordem de restrição severa e imediata, proibindo-a de qualquer tipo de contato, fosse ele físico, telefônico ou digital. Além disso, a juíza anunciou a abertura de um inquérito criminal por maus tratos e abuso psicológico, uma nuvem escura e pesada que pairaria sobre a ex-socialite por anos a fio, prometendo um futuro de tribunais e advogados. A justiça divina pode tardar, mas não falha, e a dos homens, às vezes, acerta em cheio, pensou Helena, sentindo um alívio profundo e avassalador. O mundo de aparências de Victoria havia finalmente ruído. O castelo de cartas que Victoria construiu com tanto esmero desmoronou de forma espetacular e pública. Ao sair do tribunal, foi engolida por um mar de câmeras e microfones, sua humilhação televisionada para todo o país em tempo real. Os flashes das câmeras eram como pequenos relâmpagos impiedosos, iluminando um rosto contorcido pela raiva e pela incredulidade. A mulher que vivia para ser admirada, que calculava cada sorriso e cada gesto para as colunas sociais, era agora um espetáculo de vergonha e decadência. Seu nome, antes sinônimo de elegância e caridade, seria para sempre manchado pela crueldade que tentara esconder atrás de portas de mármore e sorrisos falsos. Como ela pôde fazer isso com as próprias crianças? Ela parecia tão perfeita, um verdadeiro anjo de caridade nos eventos, pensou Helena, observando a cena de uma distância segura, percebendo a ironia amarga de como as aparências podiam ser a mais perigosa e enganosa das armadilhas. A justiça havia sido servida, não com o sabor doce e efêmero da vingança, mas com o alívio profundo e duradouro da proteção finalmente garantida para duas crianças inocentes. A queda de Victoria não trazia alegria, apenas a confirmação de que a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre encontra um caminho para a luz. Enquanto Victoria era devorada pela tempestade midiática que ela mesma semeara com suas mentiras e crueldade, Helena, os avós e a doutora Mendes foram discretamente guiados por uma porta lateral. Eles escaparam para a quietude de um corredor vazio que parecia pertencer a um universo paralelo, longe do caos e do julgamento. O silêncio que se instalou entre eles não era constrangedor, mas sim um espaço sagrado para respirar, para processar a vitória esmagadora que acabara de acontecer. O avô das crianças, um homem cuja dor havia endurecido suas feições por meses, finalmente se permitiu desmoronar.
Ele se virou para Helena, os olhos inundados por lágrimas que ele não se preocupava mais em esconder, e a envolveu em um abraço forte e trêmulo, um gesto que continha um oceano de gratidão. Você salvou meus netos, Helena. Você fez o que nós não conseguimos. Você é da família, sempre será, ele sussurrou, a voz embargada, as palavras selando um pacto de amor e lealdade eterna. A avó, igualmente emocionada, se juntou ao abraço, e por um momento, os três formaram uma pequena ilha de humanidade e alívio em meio à frieza de mármore do fórum. Era o fim de um pesadelo e o começo de uma longa cura. Foi nesse momento de catarse que Fernando se aproximou, hesitante, o rosto uma máscara de arrependimento e vergonha profunda. Ele parou a uma distância respeitosa, como se não se sentisse digno de invadir aquele círculo de alívio. Helena, ele começou, a voz um fio, mal audível no corredor silencioso. Eu não sei o que dizer. Não há desculpas para minha cegueira, para minha negligência. Seus olhos, antes tão cheios de autoridade e distância, agora estavam repletos de uma dor genuína. Helena o encarou, não com a raiva que ele talvez esperasse, mas com uma compaixão cansada, a compaixão de quem viu o pior do ser humano e ainda escolhe a bondade. Não há o que dizer, senhor Fernando. Apenas o que fazer, ela respondeu, a voz firme, mas gentil. Cuide dos seus filhos, esteja presente, mostre a eles, todos os dias, que o pai deles está de volta, que o amor de vocês é mais forte que qualquer mal que lhes fizeram. Ela não ofereceu um perdão fácil, mas um caminho para a redenção. Eles precisam de você agora mais do que nunca. É tudo o que importa. Era o começo de uma jornada árdua para Fernando, a de reconstruir a confiança e o amor de seus próprios filhos, mas pela primeira vez em muito tempo, havia um caminho claro a seguir. A mansão, antes uma prisão dourada cheia de segredos e medo, passou por uma purificação literal e simbólica. Fernando, movido por uma culpa que se transformou em ação decisiva, supervisionou pessoalmente a remoção de cada vestígio de Victória. Equipes de mudança foram contratadas para esvaziar os closets repletos de roupas de grife, as penteadeiras com joias e perfumes caros, os móveis que ela havia escolhido. Tudo foi empacotado e enviado para instituições de caridade, um exorcismo simbólico para livrar a casa da presença tóxica que a havia contaminado por tanto tempo. Ele redecorou os quartos das crianças, um projeto no qual ele mesmo se envolveu de corpo e alma. As paredes antes cinzentas e opressivas foram pintadas com cores vibrantes, escolhidas por Lucas e Sofia. Brinquedos, livros e materiais de arte encheram as prateleiras, transformando seus antigos quartos de castigo em santuários de alegria e segurança. Eu nunca mais vou deixar que o silêncio e o medo tomem conta desta casa, pensou Fernando, enquanto montava uma estante com as próprias mãos. O som da felicidade dos meus filhos será a única música que ecoará por estes corredores. Custe o que custar. A dor da culpa ainda o consumia, mas agora ela se misturava com a doçura da redenção. As primeiras semanas após o retorno de Lucas e Sofia foram delicadas, como caminhar sobre uma fina camada de gelo. Eles eram como pequenos pássaros assustados, ainda falando em sussurros, ainda olhando para as portas com medo de que a figura de Victória pudesse surgir a qualquer momento. Qualquer som mais alto os fazia encolher, mas a presença constante de Helena e dos avós formou um escudo de amor incondicional ao redor deles, uma fortaleza de paciência e afeto. Helena Prep arava suas comidas favoritas, contava histórias antes de dormir e simplesmente sentava-se em silêncio ao lado deles quando não queriam falar. Aos poucos, essa rede de segurança começou a operar sua mágica curadora. As risadas voltaram, primeiro tímidas e raras, depois altas e sem restrições, preenchendo os cômodos que por tanto tempo haviam ecoado com o silêncio do medo. Um dia, Sofia, que mal falava, começou a cantarolar uma melodia enquanto brincava. Em outra tarde, Lucas mostrou a Helena um novo trabalho. Não havia monstros, apenas uma família de bonecos palito sorrindo sob um sol brilhante. Eles estão voltando para nós, Helena, pouco a pouco, disse a avó com lágrimas nos olhos. E Helena apenas sorriu, sabendo que o amor era de fato o remédio mais poderoso de todos. Um dia, cerca de um ano após o julgamento que mudou tudo, Fernando chamou Helena para seu escritório.
O ambiente, que antes era seu refúgio da disfunção familiar, agora era um centro de planejamento para um futuro radicalmente diferente. Sobre a imponente mesa de mogno, em vez de relatórios de mercado e projeções financeiras, havia plantas, brochuras de organizações não governamentais e propostas de projetos sociais. Helena, sente-se, por favor, ele pediu, a voz carregada de uma paixão recém-descoberta. O que aconteceu com Lucas e Sofia me abriu os olhos para uma realidade que eu ignorei por toda a minha vida. Existem tantas crianças como eles sofrendo em silêncio, sem ter uma Helena para lutar por elas. Ele fez uma pausa, os olhos fixos nos dela. Eu vou usar meu dinheiro, minha influência, tudo o que tenho, para mudar isso. Vou criar uma fundação. Uma organização que oferecerá apoio jurídico e psicológico gratuito para crianças em situação de abuso. E eu quero que você esteja no conselho como minha conselheira principal. Sua voz, sua experiência, são as mais importantes de todas. Helena ficou sem palavras, o coração batendo forte com a magnitude daquela ideia. Um novo propósito estava surgindo das cinzas da dor. Helena sentiu uma onda de humildade e espanto. Mas, senhor Fernando, eu sou só uma governanta. Eu não entendo nada de fundações, de leis, de administração, ela respondeu, a voz trêmula. Eu mal terminei os estudos. O que eu poderia oferecer a um projeto tão grandioso? Fernando sorriu, um sorriso genuíno e cheio de respeito, que alcançou seus olhos pela primeira vez em anos. Helena, você entende de coragem, você entende de justiça, você entende de amor incondicional, ele disse, inclinando-se sobre a mesa. Você entende o que é olhar para uma criança e ver a alma dela, não apenas um problema a ser resolvido. É disso que essa fundação será feita. Eu tenho os recursos, os contatos, os advogados, mas você é o coração. Por favor, me ajude a construir isso. Ajude-me a garantir que nenhuma outra criança tenha que desenhar seus medos para ser ouvida. Naquele momento, o legado de sua luta começou a tomar uma forma que ela jamais imaginara. Não era apenas sobre salvar 2 crianças. Era sobre criar um farol de esperança para inúmeras outras. Eu aceito, ela disse finalmente, sentindo uma nova força preenchê-la. Pelas crianças. Sempre por elas. A Fundação Âncora, como foi batizada por Fernando em uma homenagem direta e emocionada a Helena, a mulher que o impediu de naufragar em sua própria ignorância, tornou-se um farol de esperança na cidade e, posteriormente, em todo o país. A organização não era apenas um nome em um papel timbrado ou uma manobra de relações públicas, era uma força ativa e implacável na defesa dos direitos das crianças. Com os melhores advogados e psicólogos do país em sua equipe, a Fundação assumiu casos que pareciam impossíveis, lutando contra famílias poderosas e sistemas burocráticos corruptos, dando voz àqueles que haviam sido sistematicamente silenciados. A história de Lucas e Sofia, contada de forma anônima em cada palestra e material de divulgação, tornou-se o pilar da missão da Fundação, um lembrete constante e poderoso do que estava em jogo. Esta fundação não é sobre caridade, é sobre justiça. É sobre garantir que cada criança tem o direito fundamental de ser criança, segura, amada e ouvida, dizia Fernando em cada evento. Ele havia encontrado sua verdadeira vocação muito além do mundo dos negócios. A mudança era real e estava apenas começando. Helena, embora avessa à publicidade e aos holofotes, tornou-se o coração silencioso e pulsante da organização. Ela não participava de reuniões de negócios ou jantares de gala para arrecadação de fundos. Seu lugar era outro. Ela passava seu tempo nos abrigos e centros de acolhimento apoiados pela Fundação, conversando com as crianças, ouvindo suas histórias, oferecendo o mesmo calor, segurança e validação que havia dado a Lucas e Sofia. Ela ensinava as crianças a cozinhar biscoitos, lia histórias para os menores e simplesmente ficava ao lado daqueles que estavam assustados demais para falar, sua presença calma sendo um bálsamo. Sua presença era um lembrete constante para todos os funcionários, dos advogados mais renomados aos assistentes sociais mais dedicados, de que por trás de cada processo, de cada estatística fria, havia uma alma infantil precisando de proteção e amor incondicional. Esta é a minha verdadeira vocação. Proteger os pequenos anjos que o mundo,
com tanta frequência esquece ou escolhe não ver, pensou ela um dia, enquanto segurava a mão de uma menina que não falava há semanas. Ela sentia uma paz e um propósito que transcendiam tudo o que já havia conhecido. 10 anos se passaram num piscar de olhos, uma década de cura, crescimento e uma paz conquistada a duras penas. Lucas, agora com 14 anos, transformou a dor de seu passado em uma expressão artística poderosa e comovente. Seus quadros, antes repletos de figuras sombrias, monstros e lágrimas, agora explodiam em cores vibrantes, cheios de vida, movimento e esperança. Ele se tornou um jovem sensível e introspectivo, com uma capacidade rara de enxergar a beleza